Boa noite a todos, tudo bem? Ó, fui promovido a mestre de cerimônias. Eu era o Severino, né? Não, mentira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa casa, né? Humilde casa aí, que em breve nós temos planos para melhorar ainda essa sede, né? Então, para receber vocês cada dia melhor, né? Os palestrantes aí, né? Temos uma pessoa especial hoje aqui, né? Uma celebridade, né? A Gisele. O Denis apresentou a mim, né? E Brazilian Fine Girl, filha do Anhangava, né? E ela representa profissionalmente aí a escalada tradicional, isso de maneira internacional, né? Nos Estados Unidos. E ela aprendeu sim no Anhangava, né? Veio dali, que é o assunto que o Denis vai trazer hoje para nós, né? Autor de Um Belo de um Dia compacto e de bolso, né? Que o meu já está meio detonado. E a gente vai aprendendo aí no Campo Escola Anhangava, e o Denis, residente na região, também vai trazer para nós aí um pouco da história das vias, alguns fatos interessantes, algumas dicas de vias, né? E com muito orgulho a gente recebe o Denis mais uma vez, né? Obrigado. Obrigado, Eliane. Mais uma Obrigado. oportunidade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, Desculpa. primeiramente é um prazer imenso estar aqui no CPM. Essa casinha aqui, que a gente viu de bem começando ela, né? Quando ela era inteira de madeira, a gente viu todo o trabalho do CPM. O CPM é uma honra, eu não posso fazer comparativo de falar assim, de estar aqui no CPM na quarta-feira igual a estar numa igreja, mas tirando as suas proporções, eu acho tão importante quanto estar na igreja para nós montanhistas, né? Esse encontro entre nós que frequentamos a montanha, que amamos a montanha, ele tem que ter um espaço que a gente possa se olhar, né? Já que hoje em dia a gente poderia fazer tudo isso daqui via Meet, via internet, mas esse espaço aqui, esse armário, essas coisas guardadas, o cheiro desse lugar aqui, ele é muito importante. Então, acima de tudo, para mim, se eu só ficasse nesse slide e ficasse conversando com vocês aqui, para mim valeu. Mas é um orgulho ainda maior e como se diria até assim, sabe, uma grande missão estar aqui para falar dessa montanha, né, que é o Anhangava, que talvez represente uma das montanhas mais importantes para o montanhismo paranaense, assim como outras, mas ela tem, sem dúvida alguma, um lugar reservado, né, no nosso grande slam de montanha paranaense. Eu comecei no montanhismo nos anos 80, essa palestra aqui ela vai falar um pouquinho dessa época, para que a gente possa então evoluir, né, chegar hoje no Anhangava atual e vamos mais ou menos também imaginando como é que as coisas vão acontecer, né, daqui para frente, porque a informação que a gente tem, a história que chegou até a gente, a história que a gente vai passando, ela é de grande importância para guiar os passos da galera que vai daqui a 20, 30 anos, talvez quando a gente não estiver mais aqui utilizando esse lugar, porque a gente vai, mas a pedra vai ficar, né? Então vamos começar essa jornada por esse belo lugar. Começamos aqui com essa foto aqui eu tirei lá por 1987, 1988, era o caminho que a gente fazia lá do ponto de ônibus, naturalmente, não tínhamos carro, eu tenho 50 anos de idade, comecei a frequentar o morro lá entre 12 e 13 anos, então a gente pegava o ônibus, o trem a gente pegava para ir para Marumbi. A gente pegava o ônibus e ali da borda do campo para cima, subia... Deixar ele passar, né? É legal o CPM estar na beira do trilho, né? Faz parte, né? É só pegar o trilho que chega no Marumbi. Mas então, eu até hoje estava vendo umas fotos lá da borda do campo, que é uma coisa impressionante, que a borda do campo ela acabava mais ou menos nessa época, para vocês terem uma ideia, ela acabava um pouquinho para frente da praça do homem que corta a pedra lá, a estátua do Jonas, né? E então assim, todo esse trecho aí é um pouquinho para cima ali isso daí é um pouco para cima ali do IAT.
Então são duas sapopemas que formavam esse portal e automaticamente, na época, a gente criança, cheio de, né? A gente passava por esse portal e falava, estamos dentro do Anhangaba. Então eu resolvi pegar essa foto aí para a gente entrar nesse portal aí daqui para frente. Boa. Então é isso aí. Como eu falei para vocês, eu tenho 50 anos, comecei a escalar com entre 12 e 13 anos. Em 1986, minha primeira montanha foi o Marumbi. A gente tinha uma chácara meio que lá para... Ali onde é que hoje é Maquituba, era uma chácara. Então eu já tinha um contato com o Marumbi. Pedi pro meu pai, quero ir pro Marumbi, que não sei o que. Ele falou, não, mas vá só até o Rochedinho, porque até o Rochedinho a gente ia, né? Eu já era criança assim, mas a gente ia até lá. Eu tinha amigos mais velhos e eles falaram, vamos lá pro Marumbi. Então a gente iria pro Marumbi de trem com meus amigos, saindo daqui de Curitiba, ia chegar lá no Rochedinho e ia descer. Chegamos no Rochedinho, eu já estava assim um pouco entusiasmado com as montanhas, né, com o montanhismo, com a Serra do Mar. No meio, já está lá no cume do Rochedinho, no meio das nuvens abre o Abrolhos, assim, no meio daquelas nuvens, aquela coisa fascinante assim. E tinha na época os guardas florestais, que não tem mais, e os guardas florestais, a gente perguntou para eles, né? E aí, dá para subir o Marumbi? Ele falou, dá para subir. Imagine, criançada, 12, o meu amigo mais velho tinha 15 ou 14. Não dá para subir, pega a fita branca, vai e volta. Então a gente já fez um Rochedinho Olimpo e voltou para casa. Então assim, o bichinho da montanha, né, se era para ter picado, picou em vários lugares, né? Porque você imagina, depois de um Rochedinho e de um Olimpo, final de semana estava lá de volta, né? E assim foram uma sequência de marumbis. Eu tinha dois amigos que moravam do lado da casa do Farofa, e a gente ia na casa do Farofa, e o Farofa enchia a gente de ideia, de não sei o que e tudo mais, né? E a gente então assim frequentou o Marumbi umas 4 ou 5 idas seguidas, até que esses meus amigos, eu marquei com eles, vamos pro Anhangaba. E esses meus amigos, eles eram mais velhos, tinham 15, como eu falei, 15, 16 anos no máximo, saíram, né? Foram pra balada. E eu bati na casa dos caras, os caras não acordavam e nada, eu falei assim, bom, então eu vou sozinho. E então, fui sozinho para Anhangaba nesse mesmo ano, né? Já logo na minha chegada do Anhangaba, eu escalei pela primeira vez, então foi um ano assim que eu realmente assim fui colocado na montanha, né? Para caminhada, né? Nessa situação. Aqui é uma foto clássica, até por sinal, isso aqui hoje em dia tem degrau ali na subida do Olimpo, né? Antigamente era corrente, era um perigo desgraçado, porque a gente tinha que subir nessas correntes, às vezes eram molhadas e tudo mais, né? E aqui a gente já vê uma situação do começo da nossa escalada, um tênisinho, que era nem era um Adidas, eu acho, mas era alguma coisa assim que a gente tinha. Existiam outros tênis melhores, que chute, mas você veja, para você ter um que chute já tinha que dar sabe, já não era o cara iniciante que tinha um que chute, o cara iniciante tinha qualquer tênis, né? Você dava uma evoluída, então você tinha um que chute. Bom, é bastante história que a gente já tem para contar de 40 anos de escalada aqui no Brasil, né? 45 anos, quase chegando em 50, desde que a gente tem essa fase nova, essa fase mais moderna da escalada, assim. Mas aí, então tem algumas situações que já aconteceram. Eu sou músico, sou jornalista formado, também tenho formação técnica de turismo, sou um apaixonado por montanha, minha vida é montanha, montanha, montanha. Eu só leio livro de montanha e leio sem parar, sou ficcionado por leitura. Assisto filmes e filmes e filmes de montanha. Pratico outras atividades com frequência, canoagem, bicicleta, natação. Mas realmente assim, eu acho que a montanha faz parte do meu centro assim, da minha célula mais interior. Assim como eu acredito que de vocês também. Nós, curitibanos, a gente tem alguma ligação com a montanha maior do que outras atividades, por mais que a gente esteja num quintal de casa, depois a gente fala sobre isso, que nos possibilita outras coisas, né? Mas a gente é montanhista, então começa aí a história das minhas andanças pelo Anhangaba na década de 80. Maravilha? Você que mudou aí, né, Eliseu? Foi. Beleza. Então, nos anos 80, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu mostro aqui na foto era que no cume tinha esse tripé aqui. Quem conheceu o tripé? Olha lá. Então, esse tripé estava lá no cume. Tinha uma história que diz que nesse tripé os alemães iam colocar uma metralhadora lá em cima, que não sei o quê. Não era nada disso. Esse tripé foi colocado lá para medir
como é que a gente pode falar? Quem pode me ajudar, Murilo? É uma marcação trigonométrica, se fazer, né, isso daí, né? É o marco geográfico. E era super legal, porque na verdade a gente subia aqui, ó, naquela parte lá de cima. Então você subia o Anhangaba, ele tudo chegava com força e subia naquele lugarzinho, era até torto, ó. E pisava lá em cima, era muito legal. O Anhangaba lá, o cume tá cheio de floresta agora, cresceram as árvores, tá até difícil de ver o visual, né? Mas nessa época era tudo muito limpo, tinha tido fogueira, incêndios, né? E então era isso daí, esse era o cume, essa daqui era a Pedra do Almoço, num dia especial, mas outros dias que não eram especiais, era sempre assim também, com bastante gente, sempre festa, uma galera aqui. Vamos ver, esse daqui é o Juca, Minhoca, Muti, dessa turma aqui, o Juquinha, mais uma vez aqui, mais essa turma toda aí. E André Minhoca, Lúcio Flávio, que já foi presidente aqui do CPM, a Rossana, a Dani Zipim, aqui também mais essa galera, Chicão, uma turma toda. Então essa galera era a galera que quando a gente chegou, principalmente esses caras aqui, eram os caras que sabiam da coisa. Né? Eram os caras que já estavam escalando, estavam conquistando as vias dos anos 80. E o que acontece é que nessa época a gente não tinha outros setores para escalar. Tinha o Marumbi era difícil, tinha muito poucas vias. Não tinha ainda os setores como os setores de Arenito, de São Luís do Purunã. Hoje em dia tem Piraí, tem Corupá, tem vários setores ali na Escarpa Devoniana e tudo mais. Então o que tinha era o Anhangaba e todo mundo ia para o Anhangaba, né? Começava, era difícil as pessoas que não estavam no Anhangaba, os escaladores não irem para o Anhangaba. A gente tinha muito pouca opção nessa época, por isso a gente tinha essa galera lá no Anhangaba. Era muito legal. Vamos para o próximo, Eliseu? Aqui separei 4 fotos clássicas desse momento. Eu vou fazer uma pergunta. Quem nunca subiu o Anhangaba aqui? Tem alguém que nunca subiu o morro? Vai ser a primeira vez, então, logo, logo, hein? Boa. E aqui a gente tem uma série, tem bastante escalador também, né? Então aqui coloquei 4 escaladores aqui que representaram muitos anos 80, inclusive estão nativos aí. 2 deles estão bem nativos. Esse aqui é o Tiaraju, teto da 7º dia, na conquista da via 7º dia. Quem é escalador aí já reconheceu, sabe onde é que está aí. E essa foto aqui é histórica e clássica. Pode ver que nem tem ainda a chapa ali e tudo mais, o bicho está mandando, tá? Colocando para cima lá. Nessa ocasião estavam mais 3, 4 pessoas ali embaixo que foram as pessoas que conquistaram a via 7º dia, uma das vias mais legais do morro. Aqui Alexandre Portela, um escalador carioca, considerado talvez hoje a elite da escalada, um dos maiores escaladores que o Brasil já conheceu, continua escalando, continua sendo uma pessoa formidável. Ele tem esse tamanho aqui, participou de várias expedições, 2 expedições com Valdemar Niklevics. Ele mora hoje lá em Friburgo, nos Três Picos. E como eu falei para vocês, ele representa junto com mais 3 ou 4 escaladores a época de ouro, né? São os caras que mais escalaram no Brasil, assim. Hoje nós temos alguns outros escaladores até daqui de Curitiba super fortes, assim. Mas o que esses caras fizeram na escalada nos anos 80 foi alguma coisa assim fora do comum. E como eu falei para vocês, ainda continuam escalando. Então Alexandre Portela, numa visita rara no Morro do Anhangaba. Aqui o Minhoca, André Minhoca, fazendo a saída ali da Caninana. O André Minhoca era um cara interessante porque ele é um cara, tá aí, por sinal, nativa também. Nativa não tá escalando, mas ele tá rodando pela cidade hoje, provavelmente aí. E o André, ele tinha uma condição financeira boa e ele era um cara assim que ele tinha os equipamentos legais. Então a gente olhava pro pé do cara, o cara tinha uma sapatilha, a gente não tinha, ele tinha os equipamentos. Ele tinha uma namorada bonita também, então assim, ele era realmente um cara... ele era um cara assim de destaque, né? E é bem legal, é uma pessoa que contribuiu muito para a época. E aqui o Cavinha, falecido Cavinha, escalando ali a Andorinhas. Uma foto lindaça também. Vocês vejam que bonito, né? Cada foto legal que a gente tem aí do morro, né? Já nessa época dos anos 80, tudo registrado. Vamos para o próximo, Eliseu? Então, beleza. O panorama da época. O que a gente tinha nessa época? Primeiramente, o Clube Paranaense de Montanhismo é de 1978, é isso, né? Quem sabe? Presidente, cadê? É isso daí, é 78. Eu tenho até o primeiro boletim lá, o primeiro anuário do CPM. Mas o CPM ele passou por
altos e baixos, né? Eu acho que agora ele está, sem dúvida alguma, na melhor fase, nunca foi tão boa, né? Ele nasceu, na época que ele nasceu, o mundo era bem diferente do de hoje, né? Então ele teve força, ele foi, e o que aconteceu é que aqui no Paraná, como a gente também é um lugar que tem panelas, e isso é normal, isso não é ruim, isso é normal, né? O CPM acabou se separando em vários momentos. Tentou se reunir, depois não dava muito certo. Eu fui em algumas reuniões que ficavam num prédio ali, eu acho que é o prédio Edifício Marumbi, ou era Edifício Asa, quando eu comecei. Mas não tinha uma coisa que continuava. Mas aqui em Curitiba a gente tinha uma situação muito legal, que eram lojas e fábricas que fabricavam seu próprio material. Então a gente tinha, que eu me lembro muito bem, a Manaslu, do falecido Adalto, a Acampar, a Montblanc, essas eram as principais. Depois surgiram outras lojas, mas essas eram as principais. Depois uma nova geração nos anos 90, Casa do Montanhista, que era do Julinho, do Zé. Depois passou para o Maranhão. Mas o que acontecia? O pessoal se encontrava nas lojas. E eram nas lojas que a gente tinha as informações. Eram nas lojas que a gente se via. E eram nas lojas que também se formavam os núcleos, né? Então a gente, nesse momento, dos anos 80, a gente não tinha um clube para frequentar, mas tinham lojas. Depois vai acontecer do próprio Ivan, que era um escalador super aí, assim, ativo lá do morro, criar a Associação dos Montanhistas de Cristo e tudo mais, à volta do CPM, né? Mas no começo a gente ia muito nas lojas de Curitiba. O ônibus, nessa época ele tinha um ônibus que ia da borda do campo de Curitiba até na borda do campo, no terminal do Guadalupe, e era um ônibus muito clássico. Imagine que essa galera, por mais que eles pareçam ali, a galera que tinha até anterior, aqui tem uma foto do Harvey aqui, essa galera tinha tudo 17, 18 anos, se não é que tinha 16. E ninguém tinha carro. Então todo mundo ia de ônibus. Então a gente pegava o ônibus das 7 e automaticamente já no ônibus a gente encontrava todo mundo. Era bem legal esse ônibus das 7 aí que saía do Guadalupe. Tava todo mundo lá. Nesse dia que meus amigos furaram comigo, eu fui pro Morro do Anhangaba. Quem estava no ônibus e quem subiu comigo? O professor Ervin. O professor Ervin era jovem, né? Bom, o professor Ervin, ele tinha eu acho que já uns 50 e poucos anos. E o professor Ervin, por uma coincidência, ele era amigo do meu bisavô. Eles tinham vindo juntos da Áustria, que não sei o quê. E eu encontrei com o professor e falei assim, será que o professor Ervin vai dar conta de subir o morro, né? Bom, resumido, a gente foi pro cume, né? Fiquei meio preocupado com ele ali, né? A gente foi pro cume. Nesse mesmo ônibus estava o Nativo, que também é uma pessoa muito importante para Anhangaba. Tava um outro escalador, de Boa, e tava assim uma galera. Então ali a gente já era mais ou menos como uma van da quintal de casa. A gente já se encontrava e tava todo mundo indo junto. E é claro que existia uma hierarquia. A gente era chamado de piá, né? Porque a gente era novinho e tinha uns caras mais velhos. Então assim a gente ia aprendendo com eles, eles também iam vendo o quanto podiam dar respeito para nós, conforme a gente ia se dedicando ou não, né? Mas mais ou menos começava assim. Nessa época também, o que a gente fazia era aproveitava o final de semana para dormir lá no morro. Então a gente bivacava. Era muito pouca gente acampava, essa coisa de barraca a gente já quebrou assim já no começo, né? Dificilmente levava barraca e quando levava alguma coisa levava uma lona de plástico para jogar por cima. Na época não tinha essas lona preta que a gente encontra com facilidade. A gente ia atrás de plástico mesmo, às vezes plástico de colchão, qualquer tipo de plástico, a gente se cobria com aquilo e vivia muito bem debaixo daquilo. E dormia assim em lugares hoje, no morro, que até por sinal já foram tomados pelo mato, alguns lugares que até desapareceram. O mais clássico de todos esses lugares era o Mocó da Moça, o Mocó das Moças. Vocês sabem onde é que fica o Mocó das Moças? Debaixo da Caninana. Quem que respondeu? Boa. Ele fica debaixo da Caninana. Logo que você sai ali da Pera do Almoço, você faz aquela curvinha e ali embaixo, olhem, tem uma caverna ali. Ali cabiam 12 pessoas. E tudo era por ordem de chegada. Então, conforme eu chegava, eu já sabia o lugar que eu queria dormir no Mocó das Moças. O cara que dormia lá no fundo do Mocó das Moças, porque ele tinha mais ou menos como daqui até no armário, o cara que dormia lá no fundo, se ele quisesse fazer xixi na noite, imagine, né? Era duro, cara, sair de lá. Por outro lado, se chovesse, esse cara era o único que não ia pegar chuva. Porque a chuva, a pedra vem assim, né? Ela vinha gotejando, gotejando, gotejando. Então, aqueles que estavam ali mais para fora tomavam gota, goteira e tudo mais, né? Então, o Mocó das Moças era o espaço mais democrático do morro. Tinham outros também. O própria caverna do Urubu também era bom de dormir lá, mas ali é um lugar que passava gente, o vento encanava e tudo mais, né?
e tinham outros 2 lugares, que era o Platô do Pupi, que era um lugar seleto dos melhores escaladores. Quem frequentava lá era o Julinho, o Chiquinho e os amigos deles, hoje o Fábio Segundas, a galera que fazia parte de uma elite daquele momento, e o Pupi era um cachorro do Chiquinho. Então do Julinho, por sinal. E eles dormiam nesse platô lá, que era um lugarzinho escondido para eles. E também tinha o Bidu, que era um setor que infelizmente também subiu o mato, a gente perdeu, eram os boulders, que também era uma caverninha. Então eram como se fossem bairros, né? Você chegava no morro e sabia que tal pessoa estava em tal lugar, tal pessoa estava em tal lugar, e era muita gente que dormia lá. A gente sempre somava assim em torno de 30 pessoas, 20 pessoas dormindo lá. Não tinha casa, não tinha morador nenhum lá, então era um lugar que a gente morava. Esse lugar aqui é uma barraca montada logo aqui debaixo, aqui, a trilha aqui, ó. Aqui tá o Mocó das Moças, ó. A barraquinha tá ali, né? Aqui o Harvey dormindo na Caverna do Urubu. Uma galera chegando ali, uma fotinha ficou pequenininha. Aqui o começo de uma ida dessas, ó, né? Na borda do campo ali. Isso aqui já é pra cima pra cima não, isso aqui é pra baixo do IAT hoje ali, ó. Olha como é que era a situação. Aqui uma missa, né? Uma situação que a gente tinha de muita gente lá nas missas. Não vamos nem falar sobre isso hoje, mas vocês vejam que já conseguiram mudar e conseguiram melhorar muito, né? Essa missa aqui ela já é dos anos 90. Bom, e aqui, só seguindo ali, eu coloquei a casinha dos loucos, foi porque a gente, quando chegou lá e viu que tinha essas casas, esses bairros por ali, todo mundo dormindo, eu e o Ingo, que era meu parceiro de escalada da época, o Ingo Miller, a gente encontrou um lugar, eu vou falar porque é interessante, quem sabe um dia vocês vão lá visitar, que era para cima da Caninana. Se você for para cima da Caninana e entrar por trás, tem uma caverna ali, assim. E é uma caverna que ela fica aérea. A gente adorava essa coisa de ficar aéreo, exposto, né? E a gente colocou, então, assim, uma pedra que ela tinha negativa, porque ela era, claro, protegida da chuva. A gente colocou um grampo aqui, daí colocava um nut, uma peça móvel lá, e dormia as duas redes. E a gente dormia ali junto com as andorinhas, ali era super legal. Esse lugar tá lá até hoje, é um lugar super legal quando você tá num dia de sol, você ir ali nesse lugarzinho para se refrescar, porque é bem fresquinho. Então a gente deu o nome desse lugar de Casinha dos Loucos, e nesse momento os caras ali do morro começaram a olhar para 2 piá que tinham 13, 14 anos e falaram assim, né? O que esses piá estão fazendo lá em cima? A gente, por nossa conta, colocou o grampo e tudo mais, né? O Ingo é um escalador também que começou junto comigo, mas de grande destaque nacional, escaladas também internacionais duras, né? E então, assim, o Ingo era um cara, assim, ele era meu parceiro, eu adorava estar com ele porque a gente evoluía muito junto. Claro que depois ele era um foguete, ele evoluiu muito mais do que eu, disparou, né, para o mundo da escalada, e eu continuei no meu estilo. E então a gente teve uma visita de um gringo, não foi um gringo só, foram vários, tá? Inclusive até como é que é o nome daquele piá? Putz, já vou lembrar o nome dele, um dos últimos esteve no morro, super escalador, de grau altíssimo. Mas um dos primeiros caras que chegou no morro foi esse cara aqui, chamado Jacques Godoff. Ele foi campeão mundial, veio para o Brasil, passou pelo Rio de Janeiro e chegou no Morro do Anhangaba, por muita sorte nossa. A visita dele é muito importante, claro, porque a gente via um cara chegar da Europa, via um cara com equipamento de ponta, ele estava usando uma sapatilha ninja ali, uma coisa assim, que a gente não fazia noção de que existia. O cara escalava demais da conta, né? Mas ele fez uma situação muito importante para a nossa história. Foi o quê? Como eu contei para vocês já sobre o Mocó das Moças, houve agora já uma grande erosão e aquela terra toda baixou. Mas naquele momento, aquela terra era mais alta e ali tem um lance de escalada, que se chama o tetinho do Mocó das Moças. Ele foi ali, escalou aquele lance. Ninguém tinha escalado ainda. Ele foi ali, escalou aquele lance, mandou o lance, um lance difícil pra caramba, chato na verdade. E ele fez aquele lance e falou, isso daqui é um 6º grau. 6º grau francês, né? Ele é francês. E a gente então pegou e falou, pô, se isso aqui é 6º grau, a gente achava que era tal, mas o cara falou que é 6º grau. Ele foi lá para o Rio de Janeiro e também falou isso aqui é 6º grau. Então, a nossa escala brasileira, quem criou a escala brasileira? Não foi, como se diz, o Ministério do Turismo, do Esporte, não. Quem criou a escala brasileira foram os escaladores. Foi essa geração aqui que está viva até hoje escalando. Então, a gente descobriu que se aquilo era 6º grau francês, a gente iria então graduar para cima e graduar para baixo. Existe uma diferença na nossa escala com a escala francesa, mas na teoria, o 6º grau francês tem que ser o mesmo 6º grau brasileiro. Então foi muito legal que o Jacques Godoff foi o cara assim que deu o start para que nós
criássemos a nossa escala, e é por causa da visita dele que a gente tem uma base hoje, daquela época já principal, né? Uma base de graduação. Graduação é uma coisa bem complexa, que vai mudar de lugar para lugar, vai mudar de estilo de via, estilo de, né, de escalada e tudo mais. Mas está aí um registro também da visita do Jacques Godot. O panorama da época é que a gente não tinha, claro, dinheiro. Eu, pelo menos, não tinha dinheiro, era um piá, era difícil até meu pai me dar algum equipamento, alguma coisa assim, a gente tinha que lutar muito para isso daí, e automaticamente a gente improvisava, né? Eu acho bem legal que aqui em Curitiba, a gente tem, no Paraná, a gente tem uma cultura assim, de também até hoje improvisar, né? De usar roupa velha, essas coisas todas assim, não que eu apoie, sabe? Eu acho que tem, né? Não é essa a questão, mas assim, a gente sempre foi um pouco a rebelia assim nessa questão. E nessa época, eu coloquei aqui uma garrafa de álcool para vocês terem um exemplo, era onde a gente bebia água. Para nós foi uma grande revolução quando inventaram a garrafa PET. E eu me lembro que quando inventaram a garrafa PET, eu me lembro desse dia, foi o dia do teste da garrafa PET, a gente subiu lá no alto da Andorinhas com 10 garrafas PET cheias de água e lançava elas lá de cima para ver se elas estouravam. E essa garrafa PET daquela época era melhor do que a garrafa de hoje, não estourava. Então a gente fez todos os tipos de testes, jogava pedra em cima, tudo, e não estourava. Agora já a garrafa de álcool, ela estourava na mochila, ela abria, rasgava, furava e tudo mais, né? Apesar de ser a melhor coisa para carregar. Tinham outros improvisos também, mas quando a garrafa PET chegou, ela realmente foi revolucionária, porque além de tudo, você podia amassar ela guardava-se comprimida na mochila, e quando você queria colocar água, você assoprava ela e saía. Então essa foi também assim, uma coisa que eu me lembro que foi bem marcante para nós. Assim. Um pouquinho antes dessa história aqui, desse momento todo, aqui o Vitamina teve um projeto, ele abriu uma estrada lá na Asa Delta, no Morro do Samambaia, para que então fizesse uma pista de decolagem de Asa Delta. Nessa época voava-se bastante de Asa Delta lá no morro. E essa estrada era boa. E a gente frequentava essa estrada não a pé, a gente frequentava essa estrada de bicicleta, subia e descia de bicicleta. Tem uma foto aqui do Tavinho lá, ó, lá no cume, isso aqui é lá no cume já do Samambaia. A gente ia bastante para lá de bicicleta. E também ia de moto, que era bem legal, a gente subia de moto até no cume do Samambaia. Hoje em dia a gente fala assim, meu Deus do céu, tanto é que fechar os acessos ali foi um trabalho, porque a conscientização ela veio assim, isso aqui nós estamos falando antes de 1992, antes da Rio, como é que foi? Que teve? Hã? Eco 92. Quando se falou em ecologia, é claro que esse pessoal aqui já tinha uma consciência ambiental, assim, ninguém, mas algumas coisas elas iam com o tempo. Então assim, ninguém via mal nenhum subir de moto lá no cume do, né? Então a gente subia até no cume do Samambaia, tava do lado do cume do Anhangaba, ia ver pôr do sol lá e tudo mais. De bicicleta a gente subia para acampar lá em cima bastante. Então era também uma situação hoje que é incrível, porque o Samambaia virou uma trilha linda de montanha, né? Mas tudo isso daí foi devido a muito trabalho e, né, bastante esforço ali para recuperar a trilha e tudo mais. Teve uma corrida de bicicleta no morro também, isso foi uma coisa incrível. Subia-se pelo morro do Anhangaba carregando a bicicleta e descia a estrada da Asa Delta. Difícil de acreditar numa coisa dessa, né? Claro que aconteceu só uma vez e não dá para dizer que foi um sucesso, né? Na verdade, ela acabou até que esquecida no tempo isso daí. Mas aconteceu sim, foi quando as mountain bikes chegaram, né? Quando a gente passou daquelas que a gente tinha as Monareta, Calói, e chegaram as mountain bikes, né? Os caras falaram, meu, a mountain bike é um Jeep, vamos botar isso, vamos para qualquer lugar com isso. Nesse momento também, obviamente, não tínhamos internet e a informação era muito escassa. Então, como é que a gente tinha, como é que a gente se comunicava? Ou era no boca a boca, ou era na história que um contava para o outro e o outro sabia através daquele, às vezes numa espécie de telefone sem fio, ou através de informativos. E nós, curitibanos, seguimos sendo muito privilegiados em todos os aspectos, acredito eu. E a gente tinha aqui gente que escrevia livro, informativo, revista. A gente teve uma revista chamada Solo, uma revista alucinante. Eu sou colecionador de livro, de revistas e tudo mais, lá em casa, tá? Então, tem quase todos, não perdi nenhuma. Então, a revista Solo ela foi muito legal, foi uma revista feita pelo Chicão. Depois veio uma revista chamada Red Point, foi um jornalzinho feito pelo Dubois. Depois veio um outro chamado Vertigem. Lembra do Vertigem, Gi? Chegou a pegar a Vertigem, lembra, né?
Vertigem, eu acho que saiu em 5 ou 6 exemplares. Tinha o Celsney, que fazia. A Cíntia, que hoje é casada com o Flávio Daflon, do Rio de Janeiro, uma pessoa bem importante também da escalada, fazia Vertigem. E assim tantos outros. Então a gente tinha essas informações, mas era realmente uma coisa assim que você tinha uma revista. Bom, vocês sabem disso, quem é mais velho sabe. Você lia 50 vezes aquela revista, né? Hoje em dia é engraçado porque a internet fala assim, eu vou ler sobre aquele assunto. Daí quando você vê, já está lendo o outro e aquele assunto você nem leu, né? Dessas revistas a gente lia 10 vezes o mesmo texto lá, né? Não, volta um pouquinho ali. E daí a gente também aqui a gente pode, uma outra sorte nossa, que a gente tinha umas fábricas, né? Então a gente teve a Snake, que fez sapato, fez tênis. A gente hoje conta com a Bonnier, que é uma empresa mega top. Como a gente falou da Campar, da Montblanc, na época não chegava nada da China, era tudo fabricado aqui. E também nessa época era difícil você comprar alguma coisa que fosse de uma outra cidade, né? Era quase impossível, era como importar. Vou comprar uma coisa de São Paulo para chegar em Curitiba, era como importar. Então a gente não precisava se esforçar muito, a gente ia ali na loja, na Montblanc, comprava mochila, comprava tudo, cadeirinha, tudo. O que não tinha era ferragem, não tinha mosquetão, não tinha isso daí. Mas o resto tinha tudo. Então foi muito legal. Uma outra parte também bem legal da Anhangaba de comentar, mas não foi legal de viver, foi a Era do Assalto. Vocês sabiam que o Anhangaba já foi terra de bandido e de muitas histórias de terror? Durante mais ou menos uns 2 anos, o Anhangaba ele foi invadido por como se diz, por uma gangue de assaltantes. E era muito difícil você subir ou descer o Anhangaba sem ser assaltado. As histórias são, na verdade, histórias de terror, assim, né? Muita gente que passou maus bocados por ali. Com essa história de um amigo meu, que ele, além dele ser assaltado, ele usava óculos e ele precisava bastante do óculos, o óculos era de grau, assim. Ele foi assaltado, ele foi humilhado, surraram ele, arrancaram a roupa, deixaram ele de cueca, quebraram os óculos e jogaram no meio do mato. Então isso daí para esse cara foi um negócio bem traumatizante, né? Porque você imagina, além de tudo, tá só de cueca, né? E ter que ir embora e tudo mais, né? Então assim, foi bem traumático. E eu deixo para uma próxima ocasião contar a história de como é que foi a volta dessa pessoa para a montanha. Mas a volta dele é demais da conta porque ele conseguiu dar a volta por cima. Mas entendam que depois de muito esforço, porque esse cara se traumatizou bastante. Eu nunca fui assaltado, nunca tive problema e também nunca deixei de ir no morro, mas talvez tenha sido sorte, porque realmente durante um momento, um ano específico, quem ia para o morro voltava com história, era assalto todos os dias. O que aconteceu com essa galera do assalto? Eu ouvi falar que pegaram uma galera que morava em Piraquara, que mataram uns e mataram outros, mas realmente esses assaltos parou de acontecer. Nunca mais tivemos notícia de assalto, né? Nunca mais, né? Na geração de vocês, né? Ninguém, né? Não, nem falo por enquanto, falo. Daqui para sempre, graças a Deus, nunca mais. Você lembra de algumas? Não, né? E os caras estão mais de 10 anos. Que não tem nada, né? Vocês vejam que coisa, né? Mas muito pontual. De a pessoa deixar ali os seus bens por muito tempo ali. E levarem, né? E como o número de visitação é muito grande, então às vezes vai um pouco da consciência de cada um, né? Mas o número de visitação é muito grande. Mas já faz mais de 18 anos assim que não sabemos de nada. Que bom. E ao invés do que você estava falando, né? Que eu lembro desse tempo aí. É isso aí. Bom, vou apresentar essas fotinhas rapidinho para vocês aqui. Isso aqui é o bode. Alguém sabe o nome desse bode aqui? O nome desse bode era Bode Bartolomeu. Ele era um personagem importante lá do morro. Ele morava embaixo, morava naquela casinha ali. Aqui morava o seu Benedito. Aqui é a casa onde é que depois foi o Alto Estilo. A primeira casinha onde é que o Chiquinho e o Julinho foram morar. Isso aqui é a base lá do Baitacão, né? Então esse cara aqui, ele criava uns bodes, esses bodes subiam, aqui tinha uma estrada nessa época ainda que subia até lá na perto da aderência, e uma vez teve um campeonato lá, um festival, e é até engraçado porque você jura que isso aqui é 1910, né? Mas não era, isso aqui era a rapaziada, é o Dalinho que tá ali, e era uma coisa meio que a galera fez a fantasia. E justamente nesse campeonato, quem aparece lá é o Bode Bartolomeu. Tem um texto muito legal escrito pelo Vitamina que fala assim, deu bode no campeonato. E o campeonato, ele basicamente
ele se resumiu em uns caras brigarem com o bode antes, por causa que o bode ele ficou pra cá, ele queria descer, então ele derrubava todo mundo que virava ali debaixo da escoteira e tudo mais. É bem legal esse texto aí, foi um texto que foi lançado na Gazetinha. Na época a Gazetinha tinha uma coluna de montanha, né, assinada pelo Vitamina e pelo Farofa. Então esse aqui é o bode Bartolomeu. Existia um ratinho, bobó lá, bom, lendas né, e coisas que a gente conta por aí. Aqui um grampo representando, né, esse improviso que a gente fazia. Vocês imaginam o que é isso daqui? É uma chapeleta, já é uma coisa mais moderna ainda, né? Mas olha que coisa que é isso aqui, né? Como é que foi feito, como é que era colocado na pedra, incrível, incrível, incrível. Então aqui a gente também tem uma outra situação de grampos P's. Hein, Gi? Lá pelos Estados Unidos e América, você já encontrou algum tipo de grampo, P, alguma coisa? Só de fenda, né? Que foi o Chiquinho que colocou. Incrível. Isso daqui são grampos, né? Hoje em dia a galera chama de grampo o negócio de subir na montanha, né? São grampos P, eram fabricados aqui pelo pessoal. Então, outra coisa, a gente ia lá na Barranco, Ferro Velho, né? Comprava as barras de aço, ia para casa, num suor danado, cortava isso daqui na serra, ia levava no amigo que soldava. Esses aqui a galera levava para cromar, era até outro nome que a gente falava, para não temperar. Esses aqui são bem antigos, ó. E assim a coisa foi evoluindo. A gente usou isso daqui como nossa proteção. Brazilian Bolt. A Bonnier já espalhou pelo mundo, né? É incrível. Esse daqui é um muito legal, é do Dubois, esse aqui que era um grampo que chamava grampo perfeito, porque não tinha solda. É uma história os grampos, porque no começo a gente colocava eles com a colhete para cima, porque a gente não tinha 2 mosquetões. Então você tinha que chegar a colhete para cima, passar a fita, puxar a fita, passar ela por dentro, que só tinha um mosquetão por fita, né? E depois assim começaram a aparecer desculpe, nessa época o olhete era para baixo. E depois começaram a aparecer as fitas expressa. Daí a gente colocava 2 mosquetões, colocava por baixo, né? Um improviso danado. Final das contas tem grampo ainda espalhado desse aqui pela serra. Como falou a Gi, isso daqui é uma invenção brasileira que funcionou muito bem. Da onde que veio isso daí? Muito provavelmente, na minha opinião, isso aí veio dos grampos de fenda, que a galera tinha alguma coisa. Não sei se aqui era para ter uma foto de um grampo de fenda por aqui. E o grampo de fenda tinha esse formato e automaticamente acabou essa história de colocar grampo em fenda. Vamos fazer furo, né? Daí vem toda a tecnologia do furo, furar o negócio lá, parar no clipe e depois colocar esses grampos aí. Aqui uma outra situação bem interessante, que fazia um cordelete, colocava várias porcas nesse cordelete e funcionava como nut. E funcionava, galera. E principalmente isso aqui junto com muitos goles de coragem que a galera da geração, os caras escalaram grandes vias, hein? Vamos lá, Eliseu? Beleza, fica registrado aqui que nesse momento eu e o Ingo, aquele cara que era meu parceiro, a gente andava lá pelo Anhangaba e a gente olhava para o Pão de Ló, né? E a gente queria muito escalar essa parede aqui do Pão de Ló. Essa paredinha aqui. E a gente perguntava para todo mundo lá e falou assim, escuta, para nós ir pro Pão de Ló, como é que faz? Não, não vão, que não sei o que, não tem nada para lá, que não sei o que. Nessa época o caminho do Itupava, ele tava todo cheio de mato, né? Depois foi, inclusive com uma empresa alemã que eu acho que fez, né, que abriu, limpou lá, um pouquinho antes do IAT fundar o parque e tudo mais. Resumidamente, a gente pegou um dia e falou, então vamos lá pro Pão de Ló. E é claro que a gente não fez conquista nenhuma do Pão de Ló, mas foi a gente com 15 anos que abriu aquela trilha que existe até hoje, né? Uma trilha que a gente abriu da forma mais errada possível. Eu acho que faltou um pouco, talvez, uma pessoa mais velha acompanhar a gente, uma pessoa que soubesse. A gente deixou esquecer, eu nem sabia que era para fazer curva de nível, né? Então essa trilha tinha que ter sido aberta assim, ó. Né? E a gente fez uma trilha assim, claro, a gente queria chegar lá em cima e pronto. É um sonho que o IAT um dia reveja esse projeto, porque aqui tem lugares bem legais, aqui chama-se Parque do Sol, aqui é o Parque da Sombra, então essa trilha ela pode ser linda, sabe, passando por essas partes todas aqui, né? E a gente foi lá simplesmente no facão, tocou para cima e chegou e conquistou essas paredes, fez essas escaladas aqui. É bem lindo esse lugar, que é um lugar bem impressionante, porque a parede é pequenininha, mas aqui é um contraforte gigante, então a gente escalava, foi bem legal. Como eu contei para vocês, a gente chegava em Curitiba e ia para as lojas, né? Daí a gente estava lá na loja, acampar,
e comentou isso, o Dubois estava ali, assim, o Dubois era um cara que nessa época ele tinha um posicionamento um pouco, tinha tido um problema, uma morte que aconteceu no Marumbi, o Dubois estava um pouco chateado com todo mundo, uma situação assim, mas o Dubois gostava da gente, assim, daqueles dois piá que estavam ali, e ele ouviu a gente falar, nós fomos lá para o Pão de Ló. Resumindo, no final de semana seguinte, o ônibus das 7, pegamos no sábado, o ônibus das 7, e ia voltar para o Pão de Ló, porque a gente demorou um final de semana para chegar até aqui. A gente agora precisava só escalar. Ali é uma escalada dura, uma escalada no 7º grau bem difícil ali. A gente olha para trás, quem que está nos acompanhando? O Dubois. Foi graças ao Dubois que a gente foi aí, foi a primeira escalada grande da nossa vida, assim, grande desafio, né? E ele ensinou tudo pra gente, por sinal, foi botar uma chapa lá para cima, levou um baita de um quedão, voltou com os dedos tudo sanguentado, então a gente aprendeu muito com o Dubois e ele foi muito legal com a gente em nos acompanhar. A pena que realmente existe esse erro na trilha, que foi justamente dessa forma que eu contei para vocês, mas que quem sabe um dia a gente recupere. Agora, vamos e venhamos, né? Vocês imaginem que nos anos 80 não ia ninguém para o Pão de Ló. É claro que quando a gente chegou lá em cima, a gente encontrou vestígios de alguém que tinha passado por ali. Mas ninguém de montanhista ia lá. E hoje em dia o Pão de Ló é uma das montanhas mais frequentadas que a gente tem. Quer dizer, dá para falar isso, né? Que é uma das mais, né? É uma montanha bem frequentada, né? E de lindo visual e tudo mais. Eu acredito que é um brinquinho da serra ali. Adora, uma montanha linda. E o visual, hoje eu acredito que o visual do Pão de Ló é um dos mais bonitos da serra, assim, né? Porque fechou um pouco... Vamos lá, Eliseu. Maravilha. Passar rapidamente também por uma outra situação que aconteceu nos anos 80, nessa virada de ano, que a gente não tinha, aqui em Curitiba, as academias. Né? A gente tinha o quê? A gente tinha muita criatividade e improviso. Então se escalava os muros, olha ali, isso aqui é lá na Praça 29 de Março. Quem está ali escalando novamente? Jacques Godoff. Por isso que tem essa foto, porque imagine, nessa época, moçada, tirar a foto era duro. Era rolo de 12, 24 ou 32, era duro para, né? Então esse aqui é um documento, assim, bem legal. Tivemos um campeonato lá no hotel, né? E também tinha uma pedreira, que era a pedreira lá onde é que está a Universidade Livre do Meio Ambiente, que o Renato Kalinowski abriu uma via lá. Mas ninguém mais estava pensando em abrir vias em pedreiras. E a gente foi visitar essa pedreira, eu e o Ingo, e a gente adorou a escalada. No final das contas, a gente foi lá para a pedreira, que é hoje a pedreira do rock lá, que se chama Paulo Leminski. Na época ela tinha outro nome, era a Pedreira da Família lá, esqueci o nome. E a gente chegou lá, abriu a via, isso aqui é lá, ó. Olha que via linda, ó. Clássico, 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 né? Então a gente, durante a semana, descobriu um lugar para escalar que não precisava ir lá para o Anhangava. Ir para o Anhangava era duro, né? Também, não era fácil, né? E a gente escalava assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente se dedicava bastante, assim. Então, depois a gente descobriu a Pedreira do Atuba, nós, né? E um outro pessoal descobriu a Pedreira Tanguá, que tinha uma via lá de 50 metros, que era assim absurdo, uma via de 50 metros em Curitiba vertical, com um lago embaixo, com as Vitórias Régias, assim, né? Era a coisa mais linda do mundo. A gente tentou, há 2 anos atrás, eu tentei 2 vezes já isso, mas a última vez que eu tentei isso daí foi o Gora me chamou para a gente tentar reativar as pedreiras, porque a gente tem muitas pedreiras legais em Curitiba. Lá em Florianópolis a gente tem a Pedreira do Abraão, que ela é iluminada à noite, tem, por sinal, lugar para você sentar e ficar vendo a galera escalar. Então, assim, o Gora provavelmente ele vai se candidatar a prefeito, vai que, né, é a hora de cobrar mais uma vez, né, porque realmente a gente tem pedreiras lindas, o próprio Parque Tanguá pode ser escalado. Eu vejo que a Prefeitura de Curitiba, ela quer um pouco sempre assim, sabe, eu não quero responsabilidade, eu não quero problema, vai que alguém se machuca. Mas é um pensamento pequeno, né. Aqui uma outra foto clássica do Bito, escalando lá na fábrica da Snake. A fábrica da Snake, ela ficava lá na Vicente Machado, e era uma fábrica assim, para nós que também, como contei para vocês, que é tudo meu início, era uma coisa meio complicada, porque vocês imaginem que o Snake, o Milton, pegou e ficava no 2º andar a fábrica. Ele fez uma rampa de compensado na escada e jogou resina com areia. Então, para você subir, e era uma casa antiga da Vicente Machado, imagine, para você chegar e subir na loja, na fábrica, você tinha que subir pelaquela rampa. Era uma coisa que dava para você se arrebentar.
você sair rolando naquela rampa, cair lá no meio da Vicente Machado. Então, assim, era desafiador conseguir chegar lá na fábrica da Snake, né? Eu me lembro que sempre que a gente subia, porque, como eu falei para vocês, era uma casa antiga e era bem puxada a escada. A gente meio que subia assim. Só que tinha agarras, que é aí que surgiram as primeiras agarras. E lá em cima, o Snake fez então a primeira fissura de mão, né? Isso aqui é dentro da fábrica. Ali, assim, o Bito está escalando aqui, tem um monte de tênis que foi fabricado ali, tem umas máquinas de costura ali, tem um material para ser feito aqui. Então era uma coisa assim bem legal. Era claro que o Snake representava assim talvez um pouco mais da galera rock and roll. O Milton na época era um cara cabeludão, assim, então assim ali rolava um Led Zeppelin, um Yes bacana, assim, então era um lugar assim que, né? E esse cara aqui que é uma referência assim gigante pra gente, né? E ele tá mandando um tetão ali, uma fissura de mão ali, de pé ali, que o próprio Snake tinha feito. Aqui o Juquinha, depois a gente recebeu 2 campeonatos sul-americanos aqui, que deu um super boom na escalada, mérito total pro Chicão, né? Pro Francisco Cruz, que promoveu isso daí, veio gente do Brasil inteiro, os cariocas, mineiros, gaúchos, veio gente da Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile. Foi muito legal esse campeonato. Inclusive, nesse campeonato participou a Silvia Patrick, que era uma menina que escalava na Argentina, super famosa da época, que tinha escalado FITS e tudo mais, era uma lenda. Vieram algumas lendas, e num outro campeonato veio o Rolo para escalar aqui em Curitiba. Conheci o Rolo aqui em Curitiba. Vinha toda essa galera, né? Então foi muito legal. Aqui uma foto de uma escalada lá no Parque Tanguá. Aqui, como eu falei para vocês, a gente improvisava de tudo, todos os jeitos. Os caras falavam assim, que o importante é você ter que estar pendurado e treinando. Então, de vez em quando a gente colocava a luva, tem uma luvinha ali, ó, e escalava cerca de alambrado. E por incrível que pareça, é um ótimo treino, porque o alambrado, quando você sobe nele, ele faz assim, ó. Porra, era negativo, e tipo, as mãos ali... Então, assim, a coisa ela foi para esse lado. A pena, na verdade, eu não acho pena porque eu curti bem as pedreiras, assim, sabe? E o nosso grau evoluiu muito. Chegava na Anhangaba, flutuava, porque as pedreiras elas são mais verticais, agarrinhas mais, né, delicadas, assim. Então, foi bem legal, assim, todo esse acontecimento até que acontecem as academias. Marco Mata, a primeira academia, depois Campo Base, Jaguate, né, que vira Via Aventura. E aí por diante, hoje nós temos acho que 5 ou 6 academias em Curitiba, excelentes road setters aqui, que fazem as vias, né? Então, aí pra frente é só alegria. Bom, antes de entrar agora no Anhangaba, queria colocar para vocês que toda essa história que eu contei para vocês é a minha visão, é a forma com que eu vi, a forma como eu encontrei as coisas, a forma como que eu lembro das coisas, porque isso já faz quase 40 anos, fazem pelo menos 35 anos, mas... tudo que eu falei para vocês não estava na Wikipédia, não está num livro, não está em lugar nenhum. É claro que teve um guia que foi feito pelo Nativo e pelo Dalinho, que ajuda muito na pesquisa hoje, mas fora isso não tem mais nada. Muito pouca coisa, né? E recentemente, que eu digo há uns 5, 6 anos atrás, a gente então recebeu um caderno do Valdemar Bicken, do Gavião, sem dúvida alguma, um nome... A gente tem... Abrindo um parênteses, a gente tem algumas fases do montanhismo que é bem parecido com aqui, até por sinal fora do Brasil, na América Latina. Tudo isso devido a equipamento, devido a técnicas que os caras iam aprendendo e conforme eles escalavam. Então, esses anos 40, anos 50 é um ano bem importante para o nosso montanhismo paranaense, para o montanhismo, porque foram onde subiram as principais montanhas, Pico Paraná, o Manumbi já estava lá de velho, né? Mas assim, não tinham subido Ibitiraquiri, né? Várias montanhas. E o Valdemar, o Gavião, ele é um cara responsável por muitas dessas montanhas. Conquista do Ferraria, a conquista do Torre da Prata, e aí vai uma lista gigante de coisas. Então, assim, quando a gente recebeu esses cadernos, claro que, né? Quando encontrei o Pico do Anhangaba lá, eu achei muito legal. São várias as subidas dele, esse caderno é muito bem organizado, tá? A gente tem as cópias disso daí, é bem legal. Acho que agora eu já passei pro CPM, né, Eliseu? Cheguei a passar ou não? Vocês têm que ter isso daí, né? Eu achei que tinha passado, até estava pensando nisso hoje.
Mas aqui vocês vejam, esse daqui ele vai de 43 a 46 e aqui conta como é que era as subidas, inclusive algumas conquistas que eles fizeram lá no Anhangava. E o mais legal de tudo, nessa época eles iam para Anhangava de bicicleta. Então o Valdemar ali ia de bicicleta. Sabe uma montanha legal que o Valdemar, que o Gavião conquistou? Pedra Branca da Araraquara. Era bem legal porque ele estava escalando com os caras de Joinville, ele foi até lá de bicicleta, escalou a Pedra Branca e voltou. Meu, o cara era uma máquina. Ele morreu há pouco tempo, morreu em Joinville. São Francisco do Sul, Capri, São Francisco do Sul. Então é muito legal, ele é um cara que dá essa união, inclusive hoje temos o Alan aqui, que é um super representante do montanhismo catarinense, mas que mora em Curitiba hoje. Mas é muito legal, né? O Valdemar o Gavião tem a sua presença lá. Beleza pura? Então a gente agora sabe que a gente encontrou um pouquinho da história antes da gente, né? E vamos em frente. Vamos lá, Eliseu? 3 fotinhos aqui só para registrar esse momento inicial. A galera escalando na escoteira aqui, né? Depois ali fazendo aquelas paredinhas que tem para baixo ali da caninana. E aqui uma 7º dia com corda de cima. Foto em preto e branco ainda, tudo meio limpo, sem grampo. Aliás, o grampo já está ali, já tinha sido conquistado aqui. Vamos lá, Eliseu. E agora vamos ao Anhangava. Maravilha? As fotos vão melhorar agora a qualidade razoavelmente. Hein? Bueno, Anhangava está situado lá, 4 barras, na Serra da Baitaca, uma montanha que tem aproximadamente 1.420 metros. Ela não tem uma medição científica para a gente saber quantos metros ela tem. Ela deve ter entre 1.420 e 1.440, talvez falar 1.430 seja o mais justo, mas por aí a gente encontra 1.420, então deixamos com 1.420 metros. Ela sempre foi a nascente mais distante do Rio Iguaçu. Então a gente tem toda a Serra do Mar, de Piraquara, 4 Barras, que vão tendo as nascentes do Rio Iguaçu, mas a nascente mais distante está lá no Anhangava. A Estrada da Baitaca, que muitos de vocês conhecem, ela é justamente um divisor hidrográfico, de bacias hidrográficas, que a gente tem para o lado norte, bacia hidrográfica do rio Assungui, que vai virar Ribeira e vai sair lá em Iguape. Por lado sul, que é justamente a Estrada da Baitaca, ela é um divisor, a Estrada da Baitaca. Eu moro, quem conhece minha casa está pro lado do Rio Iguaçu. Quem conhece a casa já de alguns moradores ali, vou dar um exemplo de uma pessoa mais conhecida do Chicão, toda aquela galera que mora lá para cima, já é bacia hidrográfica do Assungui. Então a gente tem essa situação. Basicamente, a Cachoeira do Anhangava é a primeira nascente do Rio Iguaçu. O Anhangava talvez seja o lugar mais distante do Rio Iguaçu. O nome Anhangava vem de Anhã. A história do nome eu acho que é bem complicado, né? Porque quem deu o nome, né? Não sei, os índios falavam que era Anhangava. Aquilo eu não sei disso daí, a gente não tem história sobre isso daí. Mas tem um cara lá no morro que ele é um estudioso da língua tupi e ele fala que Anhã, ele contou isso para mim, Anhã é um deus de vários braços, várias mãos, que é homem e mulher ao mesmo tempo, que ele, aí bate com uma outra história que encontra no Google, que ele protege a natureza e muitas vezes ele aparece na frente de, por exemplo, assim, de uma situação, se você vai matar um bicho, o caçador, ele vê aquele ser ali, e aquele ser vai para lá, então ele distrai para que o bicho corra e tudo mais. Então é uma coisa meio assim. Na internet também a gente encontra que a Anhã é um cervo com cabeça de gente, né, que faz essas mesmas ações. Resumindo, eu acredito que a Anhã é um deus protetor da floresta e tudo mais. Talvez era assim que os índios pensavam, mas a partir do momento que eles falaram isso para os jesuítas pensaram. E eles falaram, Anhã, né, o deus, Gava casa. Então, casa do deus Anhã. Cara, Deus nada. Um cara que tem várias mãos, que é homem e mulher ao mesmo tempo, isso é o capeta. Então, assim, virou a casa do diabo, né? A morada do diabo. Vocês terem uma ideia, faz uns 7 anos, mais ou menos, uma igreja subiu lá no cume do Anhangava, era um sábado, e colocou lá em cima uma placa grande dizendo assim, a partir de hoje essa montanha deixa de se chamar Anhangava e passa a se chamar Monte Sião. Era mais ou menos 11 horas quando eles colocaram essa placa. Às 11h15 a placa estava jogada lá para fora do portão. Pelo menos a comunidade funciona nessas horas, né? Acreditem nisso.
Mas assim, para eles era duro, né? Porque a partir do momento que eles vão muito rezar lá, né? Falam, pô, mas vamos morar lá na morada do diabo. Mas eu entendo que não é o diabo, é realmente um Deus, né? E assim por diante, resumimos. Então, assim, vamos falar agora sobre a escalada, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu acho interessante. Vocês sabem quais são os motivos que levam o ser humano a subir uma montanha? Tem gente que sabe. Vocês sabem? Quem descobriu esses motivos foi o Edson Strumins, o Dubois, que por sinal era um vizinho de vocês, ele morava aqui. Vocês sabem quem é o Dubois? O Dubois é uma pessoa, já comentamos um pouquinho dele rapidinho, mas o Dubois, ele, no seu trabalho de pós-doutorado da Federal, ele cursava engenharia florestal, cursava não, né? Estava lá desenvolvido já. Ele fez esse pós-doutorado e nessa defesa de tese, ele descobriu os motivos para se subir umas montanhas. Vou citar para vocês. Primeiro, religioso, já falamos agora dos índios. Religioso, a visão da montanha como um deus, alguns povos tradicionais sobem a montanha, outros não sobem, o Kailash lá no Tibete não se sobe, só se circula em volta. Segundo, militar, utilizar a montanha como base estratégica de guerra, como divisa de território e tudo mais. Terceiro, científico, estudar a montanha, estudar os glaciares, as geleiras, as bacias hidrográficas, os bichos, animais, vegetação, fauna e flora e assim por diante. Falamos de 3. Quarto, esportivo, subir a montanha para pular de parapente, descer de esqui, escalar, correr, subir de bike, descer. E o quinto, contemplativo, que significa simplesmente subir a montanha porque ela está lá. Isso foi dito pelo Edmund Hillary, não? Pelo aquele primeiro cara que subiu o Everest lá, Irving Hillary. É isso daí. Não, esse daí é do Mallory. Foi o Mallory. Quando eles subiram lá o Everest em 1920 e pouco, né? Que eles não conseguiram descer. Então perguntaram para ele, por que você sobe montanhas? Ele falou, simplesmente porque elas estão lá. Esse é o quinto motivo, né? E aí vai muito de cada um, porque eu vou subir uma montanha. Mas sabendo que a gente tem esses 5 motivos, a gente consegue identificar o que o ser humano fez na montanha. E o nosso aqui no clube é falar justamente dessa, simplesmente porque ela está lá, um pouco de esportivo, porque dá pra gente escalar, um pouco de religioso também, porque de repente faz bem pro meu espírito e tudo demais, né? Mas é bem legal definir essas coisas aí. No Anhangava, a gente tem essa parte esportiva, a gente pratica a escalada, pratica o voo de parapente lá. Esse final de semana tinha uma galera voando, a galera que está voando está assim, super mandando ver, botando a régua lá em cima nesse último momento aí, nesses últimos anos, né? Pratica o paratrike agora, recentemente, é um cara que está voando de paratrike lá em cima, inclusive com voo comercial, vocês podem voar lá, é bem legal. É legal e é aquela coisa, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas agora ele é um cara que está toda manhã lá, com aquele barulhinho de motor, com aquele cheirinho de gasolina que ele solta, mas está lá, de paratrike. A bicicleta, claro que não no morro em si, mas ao redor. E a caminhada. Então, basicamente, a gente tem essas situações aí. A característica do morro, eu acho ela super importante. Eu considero a Anhangava talvez uma das montanhas assim, mais interessantes que eu tenha subido na vida, porque ela tem essa parte de floresta aqui, né? Então ela tem uma parte assim de floresta, tem uma parte já onde que vai diminuindo, uma trilha boa, até que a gente chega nessa parte aqui de rocha, onde é que a gente já sobe, porque assim, existe uma diferença quando a gente sobe uma montanha, que é floresta e você só vê a floresta, e uma montanha como o Araçatuba, por exemplo, que você sobe e você vê todo o horizonte. O Anhangava, ele vai proporcionar tudo isso pra gente. Ele vai ter cachoeira, ele vai ter degraus para você subir, ele vai ter rampas pra gente subir. É bem legal, assim, quando você começa a fazer esses comparativos e entender como as características dela abrangem assim, tudo que a gente tem como montanhismo, né? Só falta mesmo o gelo, só falta, porque senão estaria bem completinho lá a nossa montanha. O visual lindo lá de cima, né, da Serra do Marumbi e tudo demais. A característica da escalada é a mesma que a característica da montanha, porque na escalada a gente tem técnicas. São técnicas que foram desenvolvidas com o passar do tempo, mas eu vou falar só algumas para vocês aqui. A aderência, que é quando não tem a garra, não tem saliência, a gente usa a sola do pé, a mão, né, espalmada para subir. A gente tem via de agarra, a gente tem via negativa, a gente tem vias de fenda.
fenda de mão, fenda de punho, a gente tem chaminés, off-wheat, temos boulders. Bom, nós quase falamos de todas. Falta novamente falar, a gente não tem uma cascata de gelo e a gente não tem uma parede de gelo para subir. No mais, a gente tem tudo lá, né? É uma montanha que tem granito, que é a formação dela é de granito, uma rocha dura e abrasiva. E vamos que vamos. Temos vias que a gente também chama de vias pequenas, curtas e vias de multicordadas. Ou seja, você sobe até acabar a tua corda, você estaciona aqui, descansa aqui, dá segurança para a próxima pessoa, a pessoa dá segue para você subir mais um trecho. Então a gente consegue escalar paredes que tem maior do que o tamanho de uma corda, multicordada. É bem legal, é bem completo. E assim ela se transformou num campo escola. Perfeito para a gente aprender, pela proximidade, por ela estar perto de Curitiba. Uma cidade que a gente comentou que teve fábrica, que teve equipamento. Claro que eu acho que uma coisa levou a outra, mas que tem uma população de certa forma europeia que carrega no sangue dos seus ancestrais o montanhismo e tudo mais, assim como toda o que ela abrange do brasileirismo mesmo, assim, né? E ela, difícil a gente encontrar campus escolas aqui na América Latina com características tão ricas, assim como é o Anhangaba. A gente escalou o ano inteiro nela. Bom, é legal porque se for escrevendo assim, você vai escrever um monte de coisa. Isso de escalar o ano inteiro é uma coisa bem legal, né? Escala no verão, escala no inverno, no outono, escala na chuva. Tem lugar para escalar, choveu, você escala na chuva. Então é bem interessante assim o quanto essa pedra aí nos oferece. E a gente teve então os guias de escalada. Guias de escalada que a gente está falando são publicações, né? Uma foi feita em 98 pelo Dalinho e pelo Nativo, um guia bem legal, que hoje em dia a gente só encontra em PDF na internet, mas era uma época que era difícil fazer fotografia colorida. Fizeram umas fotos de helicóptero que o Zig fez e tudo mais. Era bem difícil fazer alguma coisa assim nesse momento, né? Um pouquinho antes da internet e tudo mais, mas é um guia bem importante. E recentemente, em 2021, eu escrevi um segundo guia que eu trouxe aqui. E por sinal eu vou sortear eles para vocês. Deixa eu mostrar aqui só para vocês já verem como é que ele é. Era no meio da pandemia e a gente já tinha drone, já tinha um monte de outras facilidades, né? Então a gente fez esse guia aqui, que é um guia de bolso. A ideia dele era justamente você colocar ele no bolso, né? Esse trabalho foi feito graças à Alta Montanha. A Alta Montanha foi uma grande parceira. A gente ia lançar ele digitalmente, eles falaram assim, não, vamos colaborar, vamos fazer a coisa crescer, né? Isso aqui é um produto, né? Então é vendido por R$17,99, imagine, né? E a gente estava sem isso daí. Então foi bem legal, né? Você fez a pergunta para mim assim, depois que você fez o guia, desatualizou? Não desatualizou, porque o Anhangaba também aconteceu uma situação que foi decretado moratória no Anhangaba, lá no finalzinho dos anos 80. O Dubois decretou uma moratória, significa o quê? Ninguém mais pode abrir via no morro. E a ética local falou, beleza, tá certa, ninguém mais abre via no morro. A gente tá rindo. Até que um cara foi lá, demorou para isso acontecer e quebrou. E tem uma via chamada Código de Ética e Fim da moratória. Já fez ela, Fabiano? Puxado, um teto assim super difícil. Quem que é o conquistador dela, o que morava lá, por sinal, na borda? O alemão, cabelinho comprido. Via roots do cara. O cara foi lá e quebrou a moratória. Falou, vocês não mandam nada. Claro que tem brigas de panelas lá. Os caras falaram, vocês não mandam nada, eu vou abrir uma via. E quem foi o cara que abriu os melhores setores depois de tudo isso daí? O Dubois. O Dubois decretou a moratória, daí teve umas vias que aconteceram assim, e o Dubois volta para o morro não, nunca saiu, ele saiu só depois, né? O Dubois faleceu já, mas ele abriu os interiores, estufa, algumas vias ali ele abriu legal, né? As vias depois ali dessa época aí são bem interessantes. Mas então, depois que a moratória acabou, a gente escalou tudo que tinha que escalar. Eu acredito que ainda tem vias para abrir lá, mas eu acho que 98% das vias do Anhangaba já foram escaladas, mas deixa 2% para a próxima geração, né? Eu acho que é importante deixar para eles um pouquinho, pelo menos, eles têm que, né? Tem que ficar lá. E estão escondidinhas lá, mas são vias maravilhosas, vias 5 estrelas, que é só proteger elas lá que elas vão ser lindas. Então é isso daí. Finalizamos com esse guia aqui, que foi a última palestra que eu fiz aqui, a gente falou sobre ele.
Eu acho que é um trabalho assim que o Morro precisava, mas eu acredito que ele precisa de muito mais do que isso. Eu acredito que ele precisa de um livro de fotos, eu acredito que ele precisa de vídeos. Eu tenho 2 vídeos que eu fiz de lá já, tá no meu canal do YouTube. Ele precisa de documentário. Recentemente eu fiz um Meu Paraná, lá no Morro, que ficou muito legal, muito bacana mesmo. Acredito que serve até como uma aula aquilo lá, assim, sabe? Eu sou jornalista também, estava bem sincronizado com a equipe ali. A gente fez um trabalho bem legal lá no Morro. E assim por diante, ele precisa de muito mais do que esse guia, muito mais, né? Só que o problema é que quem vai fazer, quem vai escrever? Hoje em dia a gente mal e mal consegue ler uma matéria no nosso Instagram, mal e mal a gente chega no final de um texto do Instagram, então é complicado, é um trabalho todo que a gente vai fazer para quê? Para uma pessoa ler, para 2, 3 pessoas, mais papel, né? Mas é uma coisa que é um projeto de vida tentar colaborar, porque toda essa história que eu contei para vocês, um dia pode desaparecer, né? Graças a Deus, quer dizer, graças a Deus não, graças ao CPM, essa conversa sendo gravada, tem que vir mais gente para cá, dessa geração, contar mais vezes essa história, porque senão a gente vai ficar sem história, né? Quando perguntarem como é que aquilo aconteceu, como é que tal via foi feito, a gente não vai saber. Maravilha, mas estamos aqui, né? Estamos fazendo o nosso trabalho. Vamos lá? Estamos indo para os finalmente, hein, turma? Então eu fiz aqui um top 10 das escaladas. Eu sei que tem várias pessoas aqui que não escalam, mas tem várias pessoas aqui que são escaladores, né? É difícil fazer esse top 10. Faço uma brincadeira com vocês, escaladores, façam o top 10 de vocês. Eu escolhi algumas aqui. Eu acho que a Solanjaca, ela foi elencada como 50 vias clássicas do Brasil. Ela, na verdade, ela soma uma via chamada Solange com uma outra via chamada Jararaca. Então ela virou Solanjaca. Realmente uma via incrível que tem lá no Morro, não teria como não deixar ela para o primeiro, né? Quem fez esse livro chamado 50 Clássicas foi o Flávio Daflon, junto com a Cíntia, que era aquela que eu contei que morava aqui em Curitiba e escrevia a revista Vertigem, ela foi morar no Rio de Janeiro. Então tá aí, Solanjaca, eu acho que a Sai de Lado eu considero muito legal. Observe que são vias novas, ó, 2008. Imposto de renda, a gente até estava no Morro escalando, escalei imposto de renda, né? Eu ia para... E é uma via sensacional, uma via que foi feita antiga, não terminaram, daí foi o Ingo e Chicão lá. O Ingo, aquele que eu contei para vocês, que começou a escalar, né? Que virou um cara sensacional, assim. Transversal 6º grau com caninana, muito legal, tem uma fotinha aqui, né? A fissura de mão com a bunda, isso é engraçado, quem não conhece, né? Fala, porra, fazer uma fissura de mão com a bunda. Mas a bunda se chama o nome de uma... A bunda é uma fissura, que a gente coloca a mão lá dentro. Mas a fissura de mão é o começo dessa escalada toda, é linda, 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 né? A Sai de Baixo, uma via incrível também, de 87. E Bogotá, uma via nova lá nas capitais, uma via do Chiquinho. Eu acho que ele ter visto aquela linha, como a gente chama, e a via ter o resultado dessa via aí, para mim, é sensacional. Sétimo Dia, a gente viu algumas fotos dela, também é uma via assim que é clássica, o lugar que ela tá. Cocô de Puta, é uma via que está sem chapa, mas é uma via que no Anhangava a gente tem uma situação que às vezes nós não temos graus constantes, falando para os escaladores, né? A gente não tem muito grau constante, assim, quinto. Tanto é que quando a gente vai escalar no Pão de Açúcar, a clássica italiana, é uma via de 5º grau, 5º super que eles dão, mas é constante, quinto super, quinto super, quinto super, quinto. Tem uma hora que a gente está falando, é sexto isso, porque a gente não está acostumado com essa coisa constante, né? E a Cocô de Puta eu vejo que ela é uma via constante. Cocô de Puta, ela fica justamente na escadinha. E é um setor que às vezes a galera até comentou sobre isso, né, Gi? Ah, ali tem gente que não sei o que passa por ali, mas é uma via, assim, eu acho sensacional. E ela se chama isso porque ela tem uma garrinha para fora, bem no meio da via, que parece um cocôzinho para fora, assim, ó, que você pega com a mão aqui, ó, e salva a vida, né? E a Mônica Total, que também é um outro clássico, e eu digo para vocês que faltaram talvez 5, assim, para eu falar assim, essas são as grandes vias do Anhangava. Quem é escalador aqui, o que vocês acharam nesse top 10 aí? Quem é escalador aqui pode sugerir uma via que eu não falei? Ah, mas é um escalador forte, assim, Senhores da Verdade, mas ele está falando de vias que daí, no caso, eu não é a minha graduação. Mas é uma via de 7B, né? É uma via de 7B dura. Esses aqui são tudo fortão, os caras. Hã? Nostradamus, daí no caso é a Senhores da Verdade com o pé, mais difícil aí. Não, Nostradamus com a mão. Hã?
Mary Poppins. Essa é uma via que ficou fora, que é uma via clássica lá nas capitais, né? Que é sensacional, ela tem 2 momentos, assim, né? 2 capítulos a via, né? Sensacional. Alguém mais tem sugestão de via aí? P1? P1 é uma via linda, né? Não tem o que falar, uma das vias mais fáceis do morro, uma Andorinhas também, né? Uma via maravilhosa, né? Diversão garantida, outra via sensacional da nova geração também. Uma via que estava ali, que os caras foram lá, fizeram ela com móvel, sensacional. Olha, essas 5 aí eram aquelas para chegar no 15 lá. Que massa, né? Mas a gente tem os clássicos, hein? Quer que eu fale as vias para vocês aqui, rapidinho? Essa daqui é uma via que acabou tendo o privilégio de conquistar ela sozinho, chama-se Quarto Mundo. Essa daqui é o Murilo, que está aqui com a gente hoje, fazendo a saída da Imposto de Renda. Esse aqui é o Hermínio Gianatti fazendo uma via maravilhosa também, chamado Kengas, que estava sem proteção, e até o conquistador dela é o Dalinho, e eu tinha falado para o Dalinho, Dalinho, vamos colocar umas chapas, o Dalinho mora nos Estados Unidos, né, conversando ali por e-mail, vamos colocar umas chapas na Kenga. Ele falou para mim assim, precisa? Eu achei muito legal isso, nós comentamos sobre isso, né? Essa pergunta é muito legal quando a gente fala em ética. Precisa disso? E eu fiquei pensando, precisa disso. Nessa que eu fiquei pensando, uma semana eu passei debaixo da via e o Chiquinho, de uma forma muito... Era dele, era para ele essa via, porque essa via ela tem um grau um pouquinho para cima do que eu gosto de escalar, assim, do que eu escalo bem. Fez a proteção de chapa, hoje ela está chapeleteada, uma via imperdível, também entra no Grand Slam aí, hein? Chama-se Kengas. Aqui, vindo pela transversal 6º grau, para continuar fazendo essa via aqui na transversal 6º grau com caninana. Esse daqui é o Túlio, fazendo a saída dessa via aqui. Olha que lindo, ó. Que fissura maravilhosa. Ele está aqui na Kengas também. E aqui é o Nelson fazendo a caninana, que é justamente a continuação dessa parte aqui. Beleza? Vamos lá. Então, como vocês viram aí, a gente falou das escaladas esportivas. Eu não sou a pessoa para estar aqui para falar de escalada esportiva, mas a Gia é uma pessoa que viveu a escalada esportiva dos anos 90, por sinal, com grande dedicação e força, se transformou numa escaladora esportiva. Hoje também tradicional zaça, né? Mas ela conheceu essa geração, né? Eu já fiquei um pouco de fora. Então é a galera que vai escalar para cima dos 7º grau. Temos aqui, acho que o único escalador que não escala aqui 7º grau tão bem assim sou eu. Os que estão aqui escalam super bem. Mas são pessoas, o Alan também é um cara que representa muito a escalada catarinense, abriu vias fortíssimas assim lá em Santa Catarina, botou o grau para cima nela. A galera que começou a se preocupar com alimentação, com como é que fala? Treino, rotina de vida, tudo para escalar o grau, tudo para chegar lá, né? Então, acho muito legal que um dia venha aqui o escalador dos anos 90 e fale um pouquinho mais dessa história dos anos 90, da continuação, que eu não vou falar. E eu me tornei um escalador recreativo, eu descobri essa palavra há muito tempo atrás, de terreno de aventura. Maurício Fernandes, que é um cara que mora lá em Mendoza, que é o cara que escreveu o guia de Arenales, que é um setor que tem lá, e também o guia do Aconcagua, ele, lá no guia de Arenales, ele fala assim que lá em Arenales eles escalam escalada esportiva em terreno de aventura. É o que acontece também hoje em Chaltén e outros picos tantos, né? Mas ele usou esse termo e achei muito legal. Escalar esportivo, escalar duro em terreno de aventura. O que é aventura? Mais uma vez, né? Vocês sabem o que é aventura? O que significa aventura? Por que a gente fala a palavra aventura tanto assim, né? A palavra aventura é uma palavra clássica. Aventura vem do grego ad, separadinho, venture. No inglês juntou-se adventure, né? Aqui a gente usou o V no meio do caminho, mas o significado disso é o que vem depois. É uma interrogativa. O que está por vir? Isso é aventura. Mais ou menos. Mas significa uma coisa que a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Não tem total domínio do que vai acontecer. O que a gente precisa estar preparado para isso. A vida é uma aventura. Não tem como dizer que o futebol não é um esporte de aventura. Porque se começa um jogo, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas então, talvez um pouquinho perto do que você falou de se arriscar, na nossa história a gente levou a aventura para uma coisa um pouquinho mais de audácia e também tem uma ligação com o outdoor, com o selvagem,
com o inexplorado principalmente, né? Mas a aventura tem essa situação. A escalada é um esporte de aventura, assim como alguns outros esportes de aventura. A gente nunca sabe o que está por vir. Então, por isso a gente coloca em terreno de aventura, né? Então, eu assumi esse negócio aqui, esse estilo de escalada, né? E lá no morro eu acho que ele cabe muito bem em várias outras situações, assim, porque o morro não é um lugar perigoso para se escalar. Não existem vias perigosas e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele proporciona essa escalada, né? Também, assim, uma coisa que eu desenvolvi com o tempo foi a escalada em solitário, que eu acho muito legal. Me divirto muito sozinho. Adoro ainda mais no final de semana, quando encontrei com a Gia, eu estava escalando sozinho, ele estava escalando em dupla. Final das contas, continuamos cada um escalando na sua cordada, mas a gente se encontrou, trocou altas ideias, né? Mas é um estilo de escalada muito legal, que quem me ensinou foi o Dubois, mas hoje em dia a gente conseguiu desenvolver técnicas graças à internet, graças aos vídeos dos americanos, que desenvolveram 1000 tipos de técnicas para se escalar sozinho, ou seja, é só eu, a montanha e meu equipamento. Não é a escalada solo, que é aquela que a gente tem o filme famoso, né? Sem nada. Não é a escalada que a gente escala com equipamento, uma técnica bem específica, assim. E para finalizar essa história toda, assim, nesse passeio todo no Anhangaba, eu somei assim que eu acho que eu subi mais ou menos 1.700 vezes. Eu tenho essa média de que eu subo 50 vezes por ano. Então, se a gente pensar em 35 anos e deixar 3 de lado, né, por eu ter algum erro, é basicamente isso daí. Maravilha pura. Subimos o morro pra caramba, mas o que a gente fez em troca, né? Subir, legal, que mérito bacana, né? Vamos lá, Eliseu. Eu acho que subir não é só a recompensa, o número de 1.700 até pode ser, eu acho que é bacana, legal, eu fico muito feliz e agradeço muito o meu corpo por ele ter proporcionado tudo isso daí. Mas a gente também tem que ir lá no parquinho de diversão e retribuir. Então, ali depois, logo dos anos que vira os anos 80 para os anos 90, esse daqui é o Dubois, olha lá. Ele se formou e todo o trabalho dele de pesquisa da universidade foi ali voltado para conhecer melhor o morro, era engenharia florestal, né? Mas ele focava na ecologia e descobrir o que fazer e tudo mais. Então esse cara foi um cara que guiou muito os nossos pensamentos e ele botou muito assim, por que fazer, por que não fazer e tudo mais. Ele é o patrono, eu acredito assim, da parte ambiental lá do morro. Então, logo depois criou-se a AMO Baitaca, a Associação dos Moradores da Baitaca, porque um pouco lá para trás foram os primeiros moradores lá para o morro. Hoje a gente está em 35 famílias, mais ou menos, mas esses moradores que chegaram lá, automaticamente, como eu, né, eu vou para lá hoje, minha esposa trabalha em Curitiba, ela tem uma firma aqui em Curitiba, ela vai e volta todo dia, às vezes eu vou e volto para Curitiba 2 vezes, a gente mora lá, um amigo meu, por sinal o Ingo, ele fala que a gente mora, como é que fala? No bairro mais legal da região metropolitana, né? A gente mora, na verdade aqui, ó, os 3 moram lá, tem uma galera que mora lá, um lugar excelente para morar, viu? E então a gente acabou indo lá, mas assim, a gente paga um preço por morar lá, né? E o preço está ligado no coração, né? A gente ama muito o lugar e automaticamente esse preço ele se transformou em ações para o morro. Então o Dubois fez uma coisa muito legal que ele criou o pedrágio, né? Não foi só o Dubois, tá? Eu estou falando de Dubois, mas está gravado, né? Estamos gravando, às vezes alguém está ouvindo, pode até comentar. Outras pessoas estavam envolvidas nisso daí, mas foi um projeto completamente do Morro do Anhangaba. Por quê? Lá no Rio de Janeiro não tem pedrágio. Lá no Morro do Macaco, que até, né, a gente visita bastante lá no Canto Grande, não tem pedrágio. Por quê? Porque não tem pedra. Agora, aí o tanto de pedreira que tem no morro. Então, o cara se ligou, falou, tem pedra sobrando, vamos fazer o pedrágio. Ou seja, vamos calçar o morro com pedra para fazer contenção e acabar com a erosão, acabar com o assoramento, né? Foi muito legal isso daí, como a gente fala assim, é um projeto nosso e foi um projeto que começou com mutirões, CPM super envolvido nisso o tempo todo, mesmo que só fosse uma microcélula. O CPM estava lá e fazia os mutirões, ia todo mundo junto. Aqui uma foto de um mutirão clássico, de Boa coordenando ali o mutirão, ó, né? Aqui o Chiquinho, o Chiquinho também é uma pessoa super importante da nossa história no morro. Hoje em dia um escalador também assim que representa muito para nós, que ajudou muito, né, ao esporte. Está aqui batendo uma estaca numa contenção, ó. Aqui um trabalho de contenção feito na trilha. Aqui o pessoal caminhando, subindo, já calçado ali, ó,
ó as pedras ali. E eu acho incrível a gente ir para o morro e observar o tamanho das pedras que estão ali, né? E imaginar como é que subiram aquelas pedras, né? Tem algumas que não tem nem como imaginar, porque na verdade não subiram. Na verdade, sabe o que aconteceu em muitas daquelas pedras? A galera que corta pedra, porque o Quatro Barras já foi o maior polo extrativista de granito, um dos maiores polos extrativistas de granito do Brasil, e lá existe a arte da cantaria, que é a arte de cortar pedra certinho, do tamanho certinho. Os caras até hoje, os velhinhos, né? A galera mais velha ainda sabe sobre isso. A gente levava esses caras e os caras cortavam as pedras que a gente sabia que dava para cortar lá em cima e enrolava ela. Então, as maiores pedras elas foram feitas dessa maneira. É um trabalho bem legal, um trabalho de muito respeito, né, por cada um que fez. O Alexandre Lorenzeto, o Sassá, que é esse carinha aqui, ó, também é morador lá do morro, ele fez uma das coisas assim que para mim me marcou muito na época, que ele chegou no Platô da Mônica, que o Platô da Mônica, como a gente começou a escalar, ele virou uma erosão só. E ele foi lá e falou assim, não, dá para fazer melhor isso aqui. E começou a calçar, antes acho que isso aqui é uma coisa um pouco ainda antes do pedágio. Começou a calçar o platô, e o platô, olha como é que é o platô hoje. Então foi o Sassá, o cara que deu esse passo, ele até esse dia estava contando a história que ele fez, o platô, daí o Dubois era meio ranzinhos assim. O Dubois olhou pro Sassá assim e falou, olha, né, dá para cumprimentar esse cara, cumprimenta aqui. Então, assim, foi bem legal, são pessoas... depois ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, nas unidades de conservação lá, um cara que trouxe fundamental, um cara também que está super envolvido no plano piloto, né? No plano manejo, como é que a gente chama? Plano de manejo, né? Ele e a esposa dele que fizeram. Bom, e só para falar, terminado o pedágio depois virou uma coisa legal, que vocês sabem o que é pedágio? Todo mundo sabe, né? Pedágio é aquela pedrinha que está lá no morro, que você pega, carrega um pouquinho, e assim o morro vai ficando a coisa mais linda. Logo, logo a prefeitura dá uma pedrinha lá, né? Que agora tá sem, né? Deve dar, né? Perguntando pros caras que são o dono lá. Quem ficou na entrada principal ficou lá no final da rua agora, né? Aham. Mas vai ter, né? Falta voluntário, a pedra tem bastante. Não, mas agora vai começar a temporada, Falta né? voluntariado. Esses dias estavam perguntando das pedras. Bom, sinalização é uma situação que a gente tentou, tá numa... Aqui a gente tem 3 pessoas que trabalham no IAT, mas assim, eles não são do IAT. Então, assim, a gente entrou numa comunicação junto com o IAT para fazer uma sinalização, deu certo, não deu certo, realmente é um pouco difícil essa situação. Até assim, falaram, mas vai sinalizar, vai sujar a trilha, que não sei o quê. E a gente viaja para vários parques, a gente encontra a sinalização, a gente encontra a placa, a gente encontra dizendo não pode. Eu faço sempre uma pergunta assim, ó, por que você não estacionou teu carro naquele lugar? Porque tinha uma placa. Não estacione. Foi por isso que eu não estacionei. E se eu estacionar, o que acontece? Vem a polícia, te multa. Você não estaciona mais a placa lá. Eu acredito que para uma montanha, para uma unidade de conservação, precisa ser a mesma coisa. Sinaliza, informa, fiscaliza, multa. É assim na maioria dos parques que a gente frequenta, fora do Brasil, fora do Paraná, nos parques nacionais aqui do Paraná também é assim que funciona. Então eu acredito que educação, fiscalização e multa falta para o nosso morro, falta para que o parque tenha mais ação. A gente sabe quais são os problemas, não estamos falando dos problemas agora, mas estamos falando do que precisa ser feito. Quando vai ser feito, se vai ser feito, como vai ser feito, aí é uma outra situação. Mas num lugar como uma unidade de conservação precisa ter alguém fiscalizando, ter alguém multando, dar uma multa por um cara, o cara jamais. Né? O meu trabalho no morro, o que eu faço? Eu subo toda semana, 2 a 3 vezes por semana, com uma sacola de lixo e limpo todo o morro. Quem subiu no morro domingo viu o lixo que estava lá, e quem subiu no morro segunda-feira viu que o lixo não estava mais lá. Fui eu que catei. Felizmente ou infelizmente, essa coisa caiu na minha cabeça e eu não consigo mais tirar da minha cabeça. Eu não subo mais o morro sem limpar o morro. A não ser que eu vá escalar, a não ser que eu vá estar cansado, daí eu vou outro dia e cato. Não tenho também uma obrigação, mas 99% das vezes que eu subo o morro, eu subo com uma sacola, cato papel higiênico, eu converso com vocês sobre todos os tipos de lixo que tem no morro, a época que tem mais aquele tipo de lixo, aquela que tem menos tipo de lixo. Verão, por exemplo, que mais tem papelzinho de frigels. Esse final de semana agora, segunda-feira, eu encontrei uma Gillette Presto Barba, e assim vai. No inverno que mais tem é papel higiênico, porque a galera cai aquela, sabe? Aquele ranhozinho.
Daí, tipo, usa o papel higiênico e fala, eu não vou levar o papel higiênico para cá, joga o papel higiênico ali. E às vezes uma pessoa que ela tá, vou brincar, né, tá ranhenta, daí ela fica com aquele ranho dali até no cume. Então, às vezes, assim, uma pessoa que passou jogando aquele papel higiênico, né? Eu vou lá, cato todo o papel higiênico, cato papel com cocô, cato papel com o que tiver, coloco numa sacola e desço. Qual que é a média de lixo por semana? É uma meia sacola assim de supermercado. Comprimidinha, guardadinha, né? Esse final de semana também levei, acho que segunda-feira, 3 garrafas pequenininhas de água, mas que estavam jogadas numa parede, assim, teve que até elas assim. Fechou. Eu acho que é super prazeroso e é assim que a gente vai contribuindo. Acredito que é obrigação de todos nós catar o lixo do outro, também é duro isso, né? Mas a gente tem que catar o lixo do cara. Fazer o quê? O que a gente pode tentar fazer é justamente esperar essa ação que tenha uma sinalização melhor e tudo mais. Já rolou de eu me estressar com pessoas. Uma vez eu peguei e falei para uma menina, pô, meu, você jogou teu papel higiênico no chão. O cara que estava junto com ela quis ficar na moral, quis fazer briga comigo. Eu estava subindo para ver o nascer do sol. Pô, 5h20 da manhã ter que atritar com uma pessoa na trilha, né? E é muito mais simples, pega o papel higiênico da guria, guarda na sacola. E normalmente como eu cato o lixo, eu faço assim, eu não cato o lixo subindo. Então, assim, muitos papéis que eu vejo na trilha, eu jogo ele pro meio da trilha e volto. E vou pro cume. Quando eu volto, às vezes não tem o lixo ali, eu falo, mas cadê o papel higiênico que eu coloquei ali? Né? Isso é uma coisa engraçada. Às vezes eu tenho medo que seja alguma pessoa assim que pegou o papel e esconde aquele papel. Porque a pior pessoa do pior cara que joga o lixo não é aquele que joga o lixo, é aquele que esconde o lixo de você. E às vezes a gente acha uns lixos escondidos na trilha assim. Mas o que acontece é que a gente tem agentes ocultos e agentes populares. E eu conto que essa situação de ter separado o papel na subida para pegar na descida, eu estou falando assim que eu subo quarta-feira, eu subo um morro 8 horas, 9h30 já estou lá embaixo. Então assim, é um tempo pequeno de uma hora e pouquinho, né? Mas esse lixo some. Já aconteceram algumas vezes e eu acredito que a gente tem agentes ocultos. Agentes ocultos é aquela pessoa que vai lá e faz alguma coisa pelo morro sem falar para ninguém, sem deixar público, assim como os nossos mutirões são públicos, né? É necessário falar. A gente tem uma empresa, trabalha com turismo, quando a gente vai nós precisamos falar, porque as pessoas cobram da gente isso, então a gente fala, mas eu acredito que são agentes ocultos muito legais que a gente tem pelo morro, fazendo por eles, simplesmente por amor, e o ego deixando, né, em casa sem aparecer. Beleza? Estamos bem no finalmente, turma. Vamos falar de uma coisa interessante, principalmente você tem que olhar para a cara daquele cara ali, olha que sofrimento, sem vergonha. Esse é um sem vergonha. Depois eu conto o que aconteceu com esse cara aí. Bom, de um determinado tempo, naturalmente, começaram a acontecer acidentes, né? Como é que a gente fazia nos primeiros acidentes? O primeiro acidente que eu lembro, grande acidente, foi um cara que caiu de asa delta lá no Samambaia, porque decolavam lá de cima do Samambaia. O cara se arrebentou feio. E o que que fizeram? Tinha uma igrejinha no cume do Anhangava. Essa igrejinha ela tinha um portão. Como não tinha como carregar esse cara, arrancaram esse portão da igrejinha, foi aí que ela começa a ser destruída, né? A igreja passa-se anos para ela ser inteira destruída, depois ela virou contenção, depois ela virou pedragem a igreja. E pegaram o portão e para remover esse cara que tinha caído de asa delta lá. E assim a gente vai conhecendo os acidentes, todo mundo, uma vez eu machuquei também, quebrei meu pé lá, e a gente, tudo foi se virando, até que então surge aqui no Paraná, é claro que os acidentes eles começam já a ter uma ajuda um pouquinho antes, surge o Cosmo, né, que vem a falar, na verdade é tudo meio que junto, sabe, que vem o Cosmo, vem os bombeiros, vem a polícia e tudo mais, e desenvolve um grupo de resgate, né, o Alan também representa talvez o maior grupo de resgate hoje aqui, que é o grupo de Joinville. Toda uma escola que veio junto nela, todo mundo aprendendo um com o outro, técnicas e técnicas, né? O Cosmo se desenvolveu muito em áreas verticais, né? O grupo de Joinville se desenvolveu em buscas em florestas e tudo mais, participaram de resgates como aquele do avião que caiu na Amazônia e tudo mais. Ele está aqui para falar, ele é um dos principais pessoas desse grupo. Então, assim, a partir de quando você acha mais ou menos isso? Dos anos 92, 93, 94, né? Começam a existir pessoas dedicadas ao salvamento de outras pessoas na montanha. E automaticamente o bombeiro começa a se especializar. Hoje nós temos um grupo do bombeiro específico, o Cosmo continua em ação total, mas né, colaborando bastante. Então surgem também junto os helicópteros.
beleza? Os helicópteros eu acho que é a parte mais legal da gente falar, porque até então era na maca, no braço, tinha que tirar a pessoa, levava pro hospital e pronto. Eu sou daqui de Curitiba do dia que eu via primeiro o SEAT, né? A gente não tinha SEAT, não tinha nada, então tudo isso começa a aparecer. E os helicópteros, eles começam a vir a fazer os salvamentos. Os helicópteros, eles ficam famosos, inclusive assim, a gente que está lá no morro já viu o helicóptero ir lá 3 vezes. Uma vez eu vi um helicóptero 3 vezes lá, uma pessoa que se machucou, três pessoas diferentes. Foi 2 em Anhangaba, 1 Pão de Ló. E eles estão ali o tempo todo, tirando gente, colocando gente. Os voluntários, né? E todo um sistema que com o passar do tempo, criou-se protocolos, que é muito legal. Porque eles também aprenderam isso. Hoje em dia tem gente especializada. Alguns deles são montanhistas também, né? Eles estavam, se eu não me engano, em setembro lá no morro, ficaram 3 dias da semana lá, fazendo treinamento e tudo mais. Então é bem legal essa situação aí que hoje em dia a gente tem. Então a gente vê que o helicóptero ele tem uma maneira que é sempre igual, que no começo não se sabia como era, né? De vez em quando ele pousava lá na Asa Delta, agora ele já pousa num lugar e tudo mais. É bem interessante de ver como é que isso ajudou. E eu recentemente estava descendo, eu vou falar isso aqui porque é uma coisa que eu recebi mesmo essa informação, mas acharia muito legal o CPM um dia convidar, vocês já convidaram eles para vir aqui? Pessoal do Falcão, essa galera ali do BP Moa, já convidaram eles? Convide que eles vêm, eles são bem legais. Um dia teve esse treinamento lá no Anhangaba e por coincidência um cara do BP Moa se machucou e foi resgatado. Eu estava lá no morro, o grupo estava descendo, tinha uma mochila sobrando, não tinha quem carregar a mochila, eu me ofereci, eu carreguei a mochila dele e automaticamente eu desci um pouquinho na frente e encontrei com o piloto da aeronave, que talvez fosse um major, alguma coisa assim, não sei, um tenente, alguma coisa assim, E na descida ele falou para mim uma coisa que eu não acreditava muito nisso. Eu sou formado tenho um WFA, que é um Wilderness First Aid, que é um curso de áreas remotas, né? É um curso que a gente primeiro aprende com a Samantha. A primeira coisa que a gente aprende no curso, primeiro é distinguir o que é áreas remotas. Áreas remotas, por exemplo, é elevador quebrado, é congestionamento, né? O cara tá rindo. Ela é especialista nisso. Então, assim, e depois a gente começa a entender que na montanha o que a gente tem que fazer é não botar outras vidas em risco. Isso é uma ética. Então, assim, dá para descer? Vou descer. Porque o helicóptero já foi buscar a gente com o punho quebrado lá. O helicóptero esses dias foi buscar uma pessoa cansada. Acreditem. E sabe o que foi dito por esse oficial? Que não tem problema. Chamem a gente. O serviço começa a hora que o sol nasce e o serviço acaba a hora que o sol se põe. Maravilha? Por tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou falando porque realmente recebi essa instrução, mas seria muito legal trazer eles para falar isso para vocês. Para que a gente realmente tenha certeza que é isso daí. E isso daí quebrou completamente a minha lógica. E ele falou assim, sim, tem que chamar. A gente tem que vir. A gente tem uma grana, a gente tem um tanto que a gente recebe. Se a gente não usar aquela grana, essa grana vai voltar para quem? A gente não sabe. A gente precisa de horas de voo. A gente precisa rodar. Eu sou tenente, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para outro cargo. E ele falou assim, nunca deixe de chamar. Ah, mas tem situação, se o cara estiver muito cansado e você achar que ele não aguenta, chama. Tá bom? Então fica até uma coisa, Eliseu, chame eles aqui que eles vêm muito felizes. E o jornalzinho, o videozinho da Alta Montanha, o YouTube da Alta Montanha gravou um BP Moa lá, foram lá aqui no Bacaxiri e gravou um vídeo com eles que é bem legal. Assistam, que vocês vão ter uma noção. Eu falo isso porque muitas vezes a gente pode estar numa situação de acidente na montanha e ficar em dúvida. Então, apesar de todo o treinamento e todo o conhecimento que a gente ganha, né, fazendo um curso, né, com a WMA, isso daí, né? Foi esse curso que formou a gente, quebra-se por completo quando o cara fala para a gente assim, se tem sinal, se o sol não se pôs e se o sol já nasceu, chamem a gente. Beleza? Fica aí a minha dica em relação a tudo isso que a gente está vendo. Mortes. Eu não me lembro de morte no morro. Alguém aqui lembra de alguma morte no morro? Lembra? Na cachoeira que caiu, bateu a cabeça. Não, mas no morro mesmo, escalando, descendo, assim. Acho que não tem morte no morro, né? Eu lembro de uma vez, eu não tenho certeza absoluta, mas uma vez a gente foi buscar um cara, que era um rapaz que subiu no cume para rezar, que veio um tempo feio, eu não sei, talvez ele não tivesse muito legal da cabeça, também não tivesse
muito equilibrado naquele momento e ficou lá em cima e teve uma hipotermia. Eu não sei se esse cara sobreviveu, mas ele estava bem ruim lá em cima. Mas o que importa é que o morro é um lugar assim que, né, graças a Deus não tem esse histórico e tudo mais. Agora sobre aquele cara ali, que dor que ele está sentindo, né? Esse cara estava subindo a rampa, essa daí foi uma coisa que eu assisti do começo ao fim, estava subindo a rampa, o rampão. Na verdade não, na verdade nós estávamos subindo com a quintal de casa, a esposa do Murilo estava subindo, né, Murilo? Nós estávamos lá na escalada, né? Aí de repente esse cara ali, ele resolveu descer a rampa escorregando, né, Murilo? Nós lá na escalada, né? E as meninas que estavam trabalhando com a gente estavam com rádio, assim. De repente aconteceu um acidente aqui no rampão, que não sei o quê. O cara foi escorregar e simplesmente passou voando aquele rampão lá para baixo. Acabou naquela situação ali. Veio o helicóptero, levou o cara. Aí a gente assistiu, tanto é que tem a foto dele aí. E passa umas 2, 3 semanas, chega um cara para mim e fala assim, ah, beleza, que não sei o quê. Ô, deu um acidente lá no Anhangava, né? Eu falei, deu. Pô, era um amigo meu. Eu falei, sério, e aí, tá vivo? O que aconteceu com o cara, né? Quebrou muita coisa? Não quebrou nada. Mas cortou, se arranhou, né? Não, foi para casa. Ele foi para o hospital e foi para casa. Então, assim, ele foi um pouco daquele exemplo de um acidente bobo, de uma situação medíocre, de querer descer aquela rampa escorregando, acelerou, caiu, né? E daí eu consegui tirar essa foto dele, ele estava chorando ali, na verdade estava com mais medo, acho que de voar de helicóptero do que o resto que aconteceu. Boa, turma! Vamos lá, Eliseu? Bom, para finalizar, de tudo isso daí que eu vivi, eu trabalhei com outras coisas e quem me chamou, e na verdade não fui eu que chamei, foi o trabalho como guia de turismo. E eu já estou há alguns anos nisso daí, eu sempre fui um guia meio nato, de sempre querer levar meus amigos, levei todo mundo que eu conhecia. Eu era aquele cara assim, vamos fazer uma viagem para tal lugar? Vamos. Eu pesquisava onde dormir, eu pesquisava as vias que dava para escalar, e tem pessoas que têm o dom para fazer isso e tem pessoas que não têm. E eu assim, eu via que pessoas que elas não gostavam de fazer isso e eu fazia. Então isso já foi uma coisa que eu fiz durante a minha vida inteira, acabou que num momento muito exclusivo aqui da nossa região, porque a nossa região possibilita muitas atividades. O turismo, o ecoturismo veio o Instagram junto, que é um dos responsáveis. A gente divulgou a nossa região e automaticamente surgiram empresas. Eu tive a sorte de trabalhar com 2 pessoas que são formidáveis, são 2 administradores, super sérios e competentes, que falaram assim, vamos fazer, mas vamos fazer da melhor forma. Então hoje a gente é uma empresa que emprega, é uma empresa que paga cada centavo do nosso imposto. A gente acredita muito no Brasil, a gente acredita muito que a gente pode melhorar. É um prazer imenso estar fazendo esse trabalho hoje, da forma mais profissional possível, né? Eu aprendi muito com eles, então assim, é muito legal a forma ética que a gente leva a coisa e não poderia ser diferente, porque nós estamos numa escola ética. No montanhismo, na escalada, a gente aprendeu a ser ético. E a gente levou isso para o nosso trabalho, assim como a educação que a gente teve das nossas famílias. Então, a minha empresa se chama Quintal de Casa. A gente, quando fala empresa, a galera fala assim, esses dias aconteceu também um negócio lá no Morumbi, falaram, tinha uma empresa trabalhando lá. Eu falei, que empresa que era? Não sei o nome. Eu fiquei pensando, eu sabia, porque a gente se conhece. Eu falei, mas não tinha nenhuma empresa operando lá no Morumbi, né? Pensei, falei, era uma pessoa do Cosmo. Daí ela falou, não, sei lá, era um grupo. Daí eu peguei e falei, opa, grupo é uma coisa, empresa é outra. Empresa é CNPJ, empresa tem que ter o nome de alguém responsável, empresa paga imposto, né? Então a gente hoje é empresa. Somos guias, hoje nós estamos em 2 guias da Quintal e 3 guias da Quintal. Então assim, são 3 pessoas que estão vindo, a gente é pioneiro nesse trabalho, são pessoas com especializações diferentes, são 3 caras que eu admiro pra caramba que estão aqui. Cada um de nós vai correndo atrás do que a gente precisa aprender para que a gente possa fazer esse trabalho. E hoje em dia a gente faz um trabalho que eu acredito que é muito importante, né? E eu acho que as pessoas elas devem estar na montanha e não no shopping center. Eu acho que as pessoas que muitas vezes estão no shopping center, não que eu não gosto de shopping center, eu gosto sim, mas muitas vezes existe um excesso de pessoas comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem. Isso é um problema social gigante, principalmente para a cabeça, né? Então eu acredito assim que as montanhas elas são cura para todos nós, elas são um espaço onde é que a gente desenvolve o intelecto de uma forma melhor, mas também não dá para todo mundo do shopping center ir para a montanha, né? Vai ser complicado, né?
eu acho que isso tem que ser feito de forma gradual e tem que comportar, mas não precisa ser só na montanha. Pode ser até jogando bola. Mas eu acho que elas têm que deixar o consumismo, têm que deixar essa situação que é perigosa para uma sociedade, para que ela seja saudável, né? E eu acredito que a montanha é um caminho. A gente busca fazer esse caminho. No ecoturismo nós trabalhamos 3 coisas. A gente trabalha o desenvolvimento da pessoa, o intelecto dela, através do exercício físico. A gente apresenta para ela o meio ambiente, o quintal de casa dela, daqui do Paraná, que é maravilhoso. E também a gente faz o contato entre as pessoas. Eu acredito que essas 3 coisas que também o clube faz, só que a gente cobra por isso, porque a gente precisa organizar tudo isso, são fundamentais para uma sociedade saudável. Maravilha? Então aqui 3 exemplos aí de um trabalho que a gente faz um trabalho de escalado, o cara, só finalizar ali exemplo. Aqui um cara escalando, hoje em dia mandando com bota, mandando ver uma via. Aqui um trabalho que a gente faz de yoga lá no cume do Anhangava, muito legal. Aqui uma instrução dada lá no comecinho da trilha. E aqui um pôr do sol com a galera no cume. Fechou? Para a gente encerrar então. Vamos lá, Eliseu. Eu virei guia regional, né? Daquele comecinho lá, virei guia regional, nacional e internacional. Hoje eu sou TC internacional, eu faço bastante viagem para fora do Brasil, levando grupo. Tenho meu WFA, que é uma formação necessária, que tem aqui os caras que já são o AFA, você já é mais que tudo isso daí, né, Alan? Que é super top, né? Mas essa foi a nossa formação e no meio de toda essa história eu fui apresentado pela vida, porque a gente não tem essa tradição, para a canoagem e para o caiaque. Faz em torno de 20 anos que eu estou praticando a canoagem. Lá do cume, de todas essas montanhas aqui, a gente vê esse visual fantástico aqui, né? E quando a gente subia lá, a gente ficava olhando para aquele mar todo e um dia o caiaque caiu na minha mão e eu fiz uma viagem, daí já é uma outra história e eu peço uma oportunidade para vocês um dia vir aqui falar da canoagem, porque a nossa canoagem está toda voltada para a montanha, a gente anda nos rios das montanhas, nas baías das montanhas, né? Nossa região da Serra do Mar, né? Mas acabou que eu caí nessa situação, sou muito feliz com ela e nosso trabalho é constante. E para finalizar, por sinal, uma foto da Larissa, que está aqui hoje, que ela tirou de mim lá no Paine, né? Que eu acho que tudo que a gente tem a dizer, que eu tenho a dizer para isso que eu apresentei para vocês é muito obrigado, né? E nós todos agradecermos, né? Por sabermos o caminho das pedras. Então é uma gratidão grande de ter, né? Esse privilégio de morar nesse lugar, de viver aqui, de conhecer, né, as pessoas. E é isso aí, tá bom? Se tiver oportunidade eu volto então um dia a falar sobre canoagem para vocês. Mas eu contei uma história aí de uma pessoal que com certeza resume a história de uma geração de 35 anos. Beleza pura, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima noite.